Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto. Nós estamos já iniciando a edição do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, como foi anunciado na abertura do programa, agora há pouco, às 14 horas. Nossa convidada, como também nosso convidado, já estão aqui presentes conosco aqui nos estúdios da emissora, e é ao vivo, né, que nós tocamos, portanto, aqui o nosso debate com um tema hoje que já tocamos por diversas vezes, mas quantas vezes forem tocados, eu creio que ainda é pouco, devido à importância do tema e o objetivo de alcançar, portanto, aí a compreensão das pessoas, já que segurança no trabalho é tudo. É tão importante a pessoa que deixa o seu lar e vai para o trabalho, na certeza de que no seu local de trabalho tem todo o sistema de segurança para poder desenvolver a sua atividade e no final do expediente voltar para casa. Sem aquela preocupação do trabalhador, da trabalhadora, despedir, portanto, dos familiares, com aquela sensação, não sei se eu volto, porque tudo pode acontecer no trânsito, no local de trabalho, enfim. Mas vamos nós, né? Vamos nós, portanto, abordar este tema com a nossa convidada, também com o nosso convidado. A nossa convidada é a doutora Nathalie Catarina Lima. Ela que é advogada trabalhista, mas também, né, ela que é graduanda, portanto, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, pela nossa UNB, graduanda em Ciências Políticas também pela UNB, pós-graduanda em Governança Corporativa, pela Legale Educacional. Doutora Nathalie, seja muito bem-vinda aqui para o nosso debate. Muito obrigado por atender ao nosso convite. E muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, agradeço o convite, que tenhamos um ótimo debate hoje. Muito obrigado pela atenção. Também conosco o doutor César Alexandre Marinho, professor, advogado, né, especialista na área trabalhista e também processo do trabalho. Ele que é mestrando em estudos jurídicos, com ênfase em direito internacional. E sempre conosco aqui, sempre atendendo aqui aos nossos convites, e a gente o recebe sempre com o maior prazer aqui nos estúdios da nossa emissora, né, doutor César? Muito boa tarde também para o senhor. E mais uma vez, como sempre, muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde, Walter. É um prazer conversar com você nessa tarde, com a doutora Nathalie, e também falarmos um pouco mais sobre direito do trabalho, trazer aos nossos ouvintes aí essa posição importante que a Rádio Justiça tem de dar conteúdo jurídico para os nossos ouvintes. Importante, né, doutor César, que a doutora Nathalie fez publicar, ou seja, numa das páginas do jornal Correio Brasiliense, que é aqui do nosso Distrito Federal, uma página que, olha, que são décadas que essa página existe, que é Direito e Justiça, né, uma coluna onde muitos estudantes da época que a doutora Nathalie não era nem nascida, mas já tinha, portanto, aí essa página, onde as pessoas leigas, de alguma forma, eram bem informadas ali, né, quando na Justiça não tinha rádio nem televisão, mas tinha, portanto, nossa página do Correio Brasiliense, Direito e Justiça. Aqui nós parabenizamos, portanto, a esse veículo de mídia, né, tão importante, e mantendo também há dezenas de anos também essa página Direito e Justiça, com o objetivo de orientar aí a população. Foi onde a doutora Nathalie fez, portanto, aí publicar o seu trabalho de pesquisa Segurança do Trabalho no DF, um alerta para empregadores e empregados. Essa vai ser também a nossa linha de entrevista, que é muito importante, né, doutor César, fazer essa abordagem. Exatamente, Walter. O fato de nós termos vários veículos de comunicação repercutindo sobre questões trabalhistas faz com que a gente possa ter uma sociedade, inclusive uma sociedade com mais conhecimento jurídico, principalmente nas relações trabalhistas, que é tão caro para a nossa sociedade ter esse conhecimento. Quando digo caro, não em relação à questão financeira, mas em relação ao fato de a gente conseguir expandir esse conhecimento jurídico, na verdade não só o conhecimento jurídico, mas também o conhecimento das relações de trabalho, principalmente da segurança do trabalho, como fez a doutora Nathalie ao publicar um artigo no nosso Correio Brasiliense aí, quanto ao item, né, a questão do direito e justiça. E aí, Walter, lembra da importância
que a gente tem em relação à segurança do trabalho no Distrito Federal. Você imagina no capital do país, a gente tem algumas repercussões tão intensas de segurança do trabalho, imagina em outras cidades do interior do país em que a gente não tenha tantas formas de coibir situações que podem causar prejuízo ao trabalhador, principalmente na segurança do trabalho. Doutora Nathalie, curiosidade, por que a senhora escolheu esse tema justamente para desenvolver aí essa pesquisa? Foi a quantidade de acidentes que chamou a atenção da senhora para concluir que todos precisam estar alertas, tanto os empregados como também os empregadores? Recentemente, o Distrito Federal ele disponibilizou uma atualização nos dados sobre acidentes de trabalho aqui no DF e esses dados indicaram que houve um aumento no registro desses acidentes de trabalho. Então, a partir dessa pesquisa, né, desses dados, eu pensei em escrever sobre isso. E, além disso, também, recentemente, nós tivemos um acidente fatal no Tribunal Superior do Trabalho, e como advogada trabalhista nós estamos sempre acompanhando isso. Então, juntando essas duas questões, achei que era proveitoso trazer mais dados e indicar, inclusive, que o aumento das notificações de acidente de trabalho não necessariamente indica que há mais acidentes de trabalho acontecendo, mas que, na verdade, as pesquisas, as campanhas de conscientização, elas fazem com que as empresas e os trabalhadores estejam mais cientes e notifiquem mais, enfim, tragam mais a atenção para esses dados. Então, foi essa minha ideia de trazer esse debate, principalmente no direito e justiça. A manchete que empata, né, tipo, em termos de alerta, tanto para os empregadores como também para os empregados. Quem é mais atento em relação a essa questão da segurança no trabalho, o empregado ou o empregador, doutora Nathalie? Essa é uma pergunta difícil, porque, né, o caso a caso ele traz para a gente nuances diferentes, mas o trabalhador ele está vivendo naquilo no dia a dia, como o senhor falou, né, saindo de casa, ele vivencia isso na pele. Então, eu acredito que o trabalhador ele tem uma visão mais próxima dessas questões de equipamentos de proteção, dos perigos que ele corre, mas de uns tempos para cá, inclusive por conta dessas campanhas, das atualizações legislativas, as empresas elas têm se voltado mais para estar atenta a essas questões, porque, inclusive, como eu digo, isso é uma questão de custo para as empresas também. Então, um trabalhador que ele se acidenta, ele é afastado, ou, enfim, um trabalhador que acaba morrendo, isso gera prejuízos para a própria empresa. Então, com as alterações legislativas que a gente tem recentemente, as empresas perceberam que, bom, não é só uma questão de humanidade, digamos assim, né? Porque essa é a visão do trabalhador, mas é uma questão de custo e benefício, uma questão de eu preciso que o meu empregado ele esteja apto e tenha os equipamentos suficientes para que ele continue trabalhando, para que a atividade econômica não pare. Então, eu acho que é uma questão que os dois estão atentos, mas cada um do seu ponto de vista e da sua necessidade. Durante muitos anos, né, doutor César, quando se falava em acidente de trabalho, vinha logo à nossa mente um canteiro de obras, onde o empregado despencou do andaime, ou então foi soterrado, ou então, utilizando uma ferramenta, acabou tendo o braço decepado, o dedo decepado, ou então uma perfuração realmente muito grave. Sempre a gente imaginava isso num canteiro, portanto, de obras. Ainda acontecem acidentes nos canteiros de obras? Claro que sim, que acontecem. Ainda com intensidade, sim, como muito bem pontuou a pesquisa aqui da doutora Nathalie. Ainda é uma realidade que precisamos realmente tomarmos muito cuidado e levarmos também muita orientação. Só que essa questão da segurança no trabalho, que a gente só imaginava que ocorresse, portanto, no canteiro de obras, hoje ele é amplo, né, doutor? Acho que ele abrange aí realmente boa parte dos segmentos em que ali tem o empregador e o empregado, né, doutor César? Certamente, Walter. Claro que as atividades de construção civil, principalmente a indústria de construção civil, é algo que realmente tem que ser mais pensado em relação ao acidente de trabalho, ou seja, tanto empregado quanto empregador devem estar ali tomando os cuidados necessários. O empregador, principalmente em relação à sua responsabilização, o empregado para a manutenção da sua completude física, da própria vida dele, né? Então tem que ter o cuidado necessário nos canteiros de obra, mas hoje em dia as atividades empresariais, não só atividades empresariais, como nas atividades rurais também, é comum você receber informações de acidente de trabalho ocorrendo em fazendas, na área de agricultura, principalmente porque se evita muito, né, nesses casos, a concessão dos equipamentos, por incrível que pareça. Ainda há no meio rural aquela sistemática mais manual, mais não tão ligada à preocupação com os acidentes de trabalho. Então, de vez em quando ali você vê um trabalhador da área rural que acaba sofrendo coice de um animal, alguma coisa nesse sentido, e que, como colocou a doutora Nathalie no
no seu artigo o que se aumenta é o número de registros. Talvez não tenha se aumentado o número de acidentes, mas o quão importante é que esses acidentes sejam registrados e levados às pesquisas. Ou seja, será que a gente tem outros setores, assim como a construção civil, que também tem um número elevado de acidentes de trabalho e a gente ainda não tem as notificações necessárias que foram feitas nesse setor? Isso é importante a gente começar a analisar. Às vezes até acidente de trabalho que acontece dentro do ambiente doméstico, digamos assim. Ué, mas como assim, César? Pode ser tanto o acidente de trabalho de uma empregada doméstica, como o acidente de trabalho daquele trabalhador que está realizando a atividade da própria residência. Um trabalhador em residência, um teletrabalhador, por exemplo. Né? Então a gente tem que começar a pensar e a discutir esse tipo de assunto de forma a atender, a entender, na verdade, que é necessário tanto a preservação da completude física do trabalhador, quanto a necessidade da continuidade da prestação de serviço por parte do empregador na sua atividade empresarial. Principalmente o fato dele entender que, às vezes, contribuir ali, entregar para o trabalhador um equipamento de produção individual é um custo muito menor do que responder uma reclamação trabalhista. Agora, ainda nessa linha, né? Porque hoje em dia é comum, quer dizer, a gente ouviu muito isso, de justificativas, entre aspas, de empregadores, dizendo que aquele acidente que ocorreu com aquele empregado foi porque ele ignorou, não quis utilizar o equipamento de segurança. Ou seja, essa explicação é cabível? Ela justifica realmente a ocorrência daquele acidente? Veja, Walter, a gente tem algumas situações que não é o simples fato de ter o acidente de trabalho que vai acontecer uma repercussão pecuniária. Não é o simples fato de ter o acidente de trabalho que vai acontecer uma repercussão pecuniária, uma responsabilização do empregador. Deve ser provado ali realmente aquilo que a Justiça do Trabalho reconhece como o dano que a partir de uma configuração daquele cenário levou ao acidente de trabalho. Então, seria mais ou menos o seguinte, olha, não houve fiscalização do uso do equipamento de produção individual por parte do empregador. Certamente a falta de fiscalização geraria uma responsabilidade para o empregador. Agora, simplesmente falar que o empregado deixou de usar o equipamento já não cabe mais, a Justiça do Trabalho já não reconhece isso há alguns anos, né, considerando que o empregador é aquele responsável por um ambiente de trabalho seguro, sadio. Inclusive, isso chega a beirar o absurdo o empregador informar numa contestação de uma reclamação trabalhista de que a culpa do acidente ocorreu porque o equipamento de produção individual que era fornecido não foi utilizado pelo empregado. Isso é quase que assumir ali, né, a culpa pelo acidente, porque caberia a ele a fiscalização. É claro, Walter, aí a gente fica naquela situação reconhecida na justiça, que é no seguinte sentido, né? Como é que eu vou fiscalizar os 200 empregados que eu tenho na minha fábrica? Eu tenho que colocar 200 fiscais para isso? Não, é claro que não, mas a fiscalização, assim como o fornecimento rotineiro, né, com equipamentos que sejam aprovados com certificado de aprovação, tudo isso é levado em consideração quando há uma repercussão do acidente de trabalho. Por quê? Mais uma vez eu vou enfatizar, Walter, não é o simples fato de ter acontecido acidente de trabalho que vai gerar uma indenização para esse empregado. Ele vai ter que ingressar com uma reclamação trabalhista, ele vai ter que, caso venha a morte, claro, da sua família, né? Mas vai ter que haver aí a prova efetiva do acidente. E é claro, a gente tem as questões de responsabilização por parte do empregador, principalmente o que a gente chama de responsabilidade civil aquiliana. É aquela responsabilidade civil que independe de dolo ou culpa. Olha, empregador, em regra, você é o primeiro culpado a ocorrência do acidente de trabalho, porque você é o responsável de manter o ambiente de trabalho sadio e seguro. Agora, doutora Nathalie, estou observando aqui que nesse levantamento, nessa pesquisa que a senhora fez e que foi publicada pelo Correio Brasiliense, me chama aqui a atenção que nos primeiros 4 meses deste ano, beira quase 4.000 acidentes de trabalho. É muita coisa, doutora Nathalie. Eu que imaginava que por conta das tecnologias, da velocidade agora das informações, né, em termos de orientação, tanto o lado do empregado como também do empregador já estavam, de certa forma, mais convincentes da importância da utilização dos equipamentos.
Agora, cá para nós, quase 4 mil acidentes registrados somente no Distrito Federal nos primeiros 4 meses deste ano. Fiquei imaginando que praticamente não diminuiu em nada, portanto, essa questão dos acidentes, para não ser tão injusto assim, a não ser que nos primeiros 4 meses de algumas décadas atrás eram 20 mil acidentes, alguma coisa nesse sentido. Mas cá para nós, né, na atual conjuntura 2024, para quase 4 mil acidentes, é muita coisa, doutora Nathalie. Acidente de trabalho é uma coisa muito séria e eu volto a afirmar que a questão de ter dados sobre isso é difícil para a gente, porque a gente não tem como saber se realmente aumentaram os acidentes, se aumentaram as notificações, mas o número assusta de qualquer forma. Ele é um número que precisa ser endereçado, independentemente de ser só uma notificação ou acidente, né? Eu queria citar um observatório que é alimentado pela Justiça do Trabalho, se não me engano, chama Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. Eles trazem uns dados um pouco melhor para a gente conseguir analisar. Por exemplo, eles trazem os dados por indústria, por setor, por município. E para responder essa pergunta, a gente precisaria analisar justamente isso. Qual é a indústria que tem mais acidentes no DF? Quais as campanhas que estão sendo feitas em relação a essa indústria específica ou a esse setor específico? E, inclusive, uma questão que eu trago é a questão das políticas públicas em relação a isso. Se a gente tem esses dados, o que o governo tem feito? O que os sindicatos desses setores que atuam aqui no Distrito Federal têm feito em relação a isso? Porque é uma questão multifatorial. Então, o número ele assusta, ele é preocupante, precisa ser feito questões direcionadas a isso, mas é uma questão que precisa de vários atores para ser endereçada. E esses atores, de alguma forma, pela matéria da senhora, estão empenhados, enfim, nessa linha de abordagem de trabalho? Eu consigo dizer que eles estão mais empenhados. Eu não sei se é exatamente pela questão esse medo de ser punido, né, como empresa, de aumentar o seu passivo trabalhista, questão de maiores reclamações, do acesso do trabalhador à justiça. Não é então uma espontaneidade, então? Não, acho que questão de espontaneidade quase... não existe nessa questão de litigiosidade trabalhista, né? É uma questão de aumentar a fiscalização, a legislação está mais rigorosa, os órgãos de inspeção estão mais atuantes. A espontaneidade eu não diria que é um fator muito importante nesse caso, não. E foi fácil para a senhora buscar esses dados? Olha, não foi tão difícil assim. Eu acho que existe uma... Mas a gente está falando num contexto de capital federal. Sim, então, para cá, eu acho que existe uma atenção maior em relação a isso. O governo do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde e de Segurança do Trabalho, e principalmente os dados do Ministério Público, eles são dados muito, muito atualizados, assim, né? Mas eu ainda sinto falta disso em outras áreas, como o doutor César falou, né? A gente está no contexto de capital federal e isso não é a realidade do Brasil. Então, foi fácil, mas eu não sei como é que isso acontece para outras localidades mais distantes, mais remotas do país. E qual é a realidade do Brasil? É maior do que a do Distrito Federal, né, em termos gerais, já que nós fizemos um recorte para o Distrito Federal, quase 4 mil. Será que temos estados com números maiores do que o do Distrito Federal, então menores do que o do Distrito Federal? Sim, pelo que a gente pode perceber, inclusive dos dados desse observatório, que eu estava olhando hoje mais cedo, nos estados em que tem, como o doutor César falou, uma amplitude maior da construção civil ou de serviços hospitalares, esses acidentes de trabalho eles são maiores. No DF, por exemplo, a gente tem, é claro, esses setores como em todos os outros lugares, mas, por exemplo, estados como São Paulo, que tem uma construção civil bastante imponente, né? Ou estados em que as questões de saúde são mais... Por exemplo, enfermeiras, técnicos de enfermagem também é um setor que chama bastante atenção pelo número de acidentes de trabalho. Mas é uma questão setorizada e regionalizada. A gente tem que analisar com mais calma. Mas eu acredito que a realidade do Distrito Federal ainda é uma realidade mais otimista do que em outros estados do país. Agora, doutor César, quer dizer, acontece cada acidente de trabalho que não dá realmente para acreditar em pleno século XXI. A gente ainda vê, o senhor falou no campo e na cidade, né, os acidentes, a gente está falando no geral aqui, a nível de Brasil, mas de vez em quando a gente vê uma notícia de um empregado que caiu num tacho de água quente ou gordura quente e que perdeu a vida ali, ou então um que, nesses silos de grãos, ele acaba despencando, portanto, de cima e acaba sendo engolido pela tonelada, portanto, de grãos. A gente fica assim, mas gente, como é que isso pode realmente acontecer em pleno século XXI? Quer dizer, se fosse no século I já era um absurdo. Agora, no século XXI, a gente ainda deparar com esse tipo de situação, doutor César? Ou seja, será que estamos levando a sério realmente essa situação? Esse é o problema, Walter. Se a gente imaginar que
alguns acidentes acontecem de forma tão inusitada, e com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje. Não estou dizendo tecnologia em relação à comunicação, mas a tecnologia que você pode utilizar para evitar o acidente, porque isso é uma obrigação do empregador, que ele adote os meios necessários para que o acidente de trabalho não aconteça. Ou seja, eu vou te dar um exemplo da construção da área de indústria gráfica, onde as máquinas de refilar livros antigamente que vinham com aquela guilhotina, ao ser acionadas, elas tinham que ter várias formas de acionamento para que o empregado não conseguisse colocar nenhum tipo de parte do seu corpo para que evitar o acidente. Ou seja, tiveram mecanismos tecnológicos que melhoraram a atividade da máquina para evitar com que o acidente acontecesse. E aí você pode imaginar outros campos. Eu costumo dizer nas minhas aulas que aquela máquina de cortar mortadela e tal, imagina que ali já cheira acidente de trabalho, né? Que o empregado coloca a mão ali embaixo, né? Ou seja, a gente devia ter mecanismos já tecnológicos que auxiliassem o empregador a evitar esse acidente. Porque é responsabilidade do empregador fazer com que isso aconteça. E aí, Walter, só para complementar uma situação que a gente vem debatendo, é essa situação de que mas o empregado não está agindo de acordo com as ordens do empregador. O empregador tem os seus mecanismos e tem que usar esses mecanismos jurídicos para evitar com que o acidente aconteça, mesmo que o empregado não esteja acatando as suas ordens. Então você vai imaginar que é aquele caso em que o empregado sobe aí na plataforma do silo, né, para poder fazer lá uma limpeza, lá, enquanto que o silo está em atividade, né, tá ali trabalhando, né, a máquina está ali em movimento. É claro que não poderia fazer isso, Walter. Por quê? Porque é constantemente proibido que ele tenha que utilizar-se da máquina, fazer uma limpeza na máquina, por exemplo, ou retirar um objeto enquanto que a máquina está em movimento. Isso o empregado já sabe, inclusive, né? Aí você fala assim, mas o empregado não agiu conforme o empregador determinou. Mas cabe o empregador fiscalizar e cabe o empregador, caso ele continue agindo dessa forma em que ele coloque em risco a própria vida, os mecanismos jurídicos, seja uma advertência, seja uma suspensão, aí até mesmo a rescisão do contrato de trabalho posto a causa, porque cabe ao empregador evitar com que o acidente aconteça. E aí vamos do contrário, né? Então, Walter, mas e se o empregador ainda assim exige que o empregado continue realizando aquela atividade daquela forma que pode ser prejudicial ao empregado, porque pode acontecer um acidente de trabalho. E o empregador está ali determinando que a atividade seja realizada, né? A atividade laboral do empregado seja realizada. Aí cabe ao empregado, que nesses casos está sendo exposto a um perigo grave, iminente, que ele possa rescindir o contrato de trabalho de forma indireta. E virar para o empregador e falar assim, olha, eu não trabalho mais para você porque você está me colocando em perigo. É claro que isso não vai gerar uma rescisão logo de início ali, né? Logo o empregador vai reconhecer que ele realmente errou e vai dar a rescisão para o empregado. Não, ele vai ter que ir na Justiça do Trabalho para procurar reconhecer ali a rescisão indireta e com isso determinar até mesmo não só os valores relativos à rescisão contratual, como também o valor de indenização por ter sido exposto a um perigo. Mas toda empresa não tem aquela comissão de empregados que de alguma forma faz essa primeira abordagem quando há essa deficiência? Legal, Walter. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA, que hoje até tem um nome diferente, nós chamamos CIPA, né? Acidentes e assédio. Isso, acidentes e assédio, que é uma situação nova aí. 2017. Isso, a legislação mais recente reconhece a CIPA também, né? Como um ambiente ali que permite que se, por exemplo, tenha um ambiente de prevenção ao acidente de trabalho e ao assédio. Mas quando a gente pensa em CIPA, a gente está pensando em um órgão paritário onde a gente tem parte dos representantes do empregador, que são indicados pelo empregador, parte dos representantes dos empregados, que são eleitos pelos empregados, e as empresas, elas passam, na verdade, por um critério que estão definidos nas normas regulamentares, se vão constituir ou não a CIPA. É claro que aquelas empresas, por exemplo, têm uma população naquele ambiente de trabalho, naquele estabelecimento muito grande, a atividade tem um risco considerável, e esse risco considerável determina a criação da Comissão de Prevenção de Acidentes, Interna de Prevenção de Acidentes, e aí você vai imaginar, mas esse é o órgão que deve evitar o acidente. Não, esse é o órgão que deve prevenir o acidente. Esse é o órgão que vai falar para o empregador que determinada máquina está lesionando o empregado de forma diferente, e que cabe ao empregador definir uma forma de trabalho daquela máquina que evite isso. Eu, por exemplo, tive um caso há alguns anos em que a máquina precisava que o empregado levantasse o braço para abrir uma portinhola e colocar um equipamento lá dentro. E depois fechava a portinhola e baixava o braço. E isso causava uma certa lesão no ombro do empregado. Então todo empregado estava lá e tinha essa lesão. Qual que era a parte mais simples? Como a máquina era mais alta, era criar uma plataforma.
para que o empregado não precisasse levantar o braço, mas simplesmente abrisse a portinhola na mesma altura que tivesse o seu braço, entendeu? E é isso que é a ideia da CIPA, né? De criar mecanismos que evite o acidente de trabalho e previna o acidente de trabalho. Só que nesses casos, Walter, o que a gente tem que pensar é que muitas vezes a CIPA também não está ali ativa. Se você me falar aí de alguma CIPA, eu conheço alguns empregadores que têm CIPA e você vai perguntar, cadê as reuniões da CIPA? Não acontecem. Né? E aí eles não passam pela fábrica, por exemplo, analisando o que está acontecendo de errado nas máquinas. E aí não só agora, como a CIPA-A agora, como a gente costuma chamar, também está relacionado ao assédio, você vai verificar também que doenças ocupacionais também são equiparadas a acidente de trabalho. Então, quando a doutora Nathalie coloca sobre os registros, a gente também vale lembrar que cabe registro de doenças ocupacionais que são equiparadas a acidente de trabalho. Inclusive o assédio. Se me permite, né? Sim. Não, perfeitamente. Agora, doutora Nathalie, diante desse trabalho que a senhora desenvolveu, a senhora, de certa forma, pelo quadro, né, de tantos acidentes, evidentemente que na prevenção dos acidentes tem a fiscalização, né? Aqui na Capital Federal, já que a senhora fez a pesquisa justamente a nível de Distrito Federal, como é que está o item fiscalização? Ele está, de certa forma, adequado em números de profissionais, atuação de profissionais, a comunicação imediata com os profissionais? O que a senhora nos traz a respeito deste assunto? Olha, faz sentido inclusive com a outra questão que o senhor me perguntou, se foi fácil acessar esses dados. Em relação à fiscalização, esses dados não são tão transparentes assim. Por quê? Aí eu já não sei responder, mas eu acredito que o que a gente consegue ver? Que existem mais campanhas do governo aqui no Distrito Federal em relação a isso. Esse é um dado que a gente já consegue avaliar. Mas a questão da fiscalização, da inspeção, das delegacias regionais do trabalho, não são dados tão transparentes ainda. Então, algo que é fato é que isso precisa melhorar. Isso precisa ser melhor endereçado aqui no Distrito Federal. Mas é um número, assim, a disparidade é gritante? Ou a senhora não chegou a avançar muito nesse tema? Eu não avancei ainda tanto nesse tema, mas eu acredito que, inclusive, é por conta da falta de transparência de dados. Assim, a gente tenta pesquisar, mas isso não é tão claro. Quantos inspetores tem, qual é a rotina que eles veem, isso não é tão transparente ao público em geral. Doutor César, acho que a gente, em alguns debates passados, a gente abordava este tema aí de fiscalização. Acho que, pelo que a doutora Nathalie nos pontuou aqui, eu acho que praticamente não mudou muita coisa, não, em termos de aumento de efetivo, de uma fiscalização mais ampla, doutor César. Walter, exatamente. Me parece que o número de fiscais do trabalho no Brasil não passam de 2.500 fiscais. Algo... Isso no Distrito Federal? Não, no Brasil todo. Não só no Distrito Federal, no Brasil todo. Tanto é que estão tendo um concurso agora, mês que vem, né, agora em agosto, no início de agosto, para um concurso com 900 vagas para auditor fiscal do trabalho, que é essa atuação da fiscalização do trabalho como um todo, né? Parte do Ministério do Trabalho, são subordinados ao Ministério do Trabalho e realizam fiscalização no Brasil todo. Se você considerar o tipo de fiscalização que a gente está debatendo, que é com o complicador. Por quê? A gente pega uma parte da CLT que fala sobre, vou colocar assim, direito do trabalho administrativo, que seria uma parte da fiscalização do trabalho. Tá? E aí, quando você vai analisar o tipo de fiscalização que se realiza, é claro que vão ser realizadas fiscalizações de, por exemplo, registro de carteira. É uma fiscalização que a própria CLT determina e que, se não houver o registro efetivo da carteira do empregado, não se fiscaliza o registro da carteira, se fiscaliza o registro no livro de registro de empregados. Há uma multa para micro e pequena empresa no valor de R$800 por empregado não registrado e para empresas de médio e grande porte de R$3.000 por empregado não registrado. Esse valor não vai para o empregado, é o valor de multa administrativa, vai para o cofre público, entendeu? Então é um tipo de pesquisa, é um tipo de fiscalização que eles podem exercer. Existem outras, Walter, a gente pode falar da fiscalização em relação ao número de contratações de menores aprendizes. Então, a lei determina que você tenha lá, naquelas atividades profissionais que demandam informação profissional, de 5% a 15% de ocupações, né, funções que demandam informação profissional contratado por meio de menores aprendizes, jovens aprendizes, né, que vai ali dos 14 até os 24 anos. É uma outra forma de fiscalização. E você tem a fiscalização aquela que a gente
debate bastante aqui na Rádio Justiça, que é em relação às condições análogas ao escravo. Né? E aí você vai para aquelas questões de plantações, garimpo, atividades que ficam ali relacionadas à condição análoga ao escravo, que é uma outra forma de fiscalização. Então, quando você vai falar sobre fiscalização em segurança do trabalho, não é a mais efetiva. Por isso, a gente também talvez não tenha tantos dados assim. Não é aquela que o fiscal, eu vou verificar lá se equipamentos de produção individual estão sendo entregues. Por quê? Essa é uma fiscalização em loco. Essa é aquela que o fiscal tem que sair do local da atividade dele e se deslocar até o estabelecimento do empregador e verificar se efetivamente está sendo realizado. É claro, Walter, que existem formas de determinar essa fiscalização. Dependendo da atividade, por exemplo, empresarial que o empregador exerce, a gente consegue fiscalizar qual que é o tipo de equipamento que você tem que entregar. Se o equipamento que você está entregando realmente tem o certificado de autenticidade desse equipamento, se está aprovado pelo IMET para poder ser utilizado por esse empregado. Todos esse cenário ele vai ser utilizado pelo auditor fiscal do trabalho para poder saber se a atividade está sendo ou não fiscalizada. A doutora Nathalie colocou de forma muito brilhante. A gente não tem acidente de trabalho só na construção civil. Imagina que os hospitais onde você tem profissionais que aprendem a se paramentar para poder realizar a atividade, também nós temos acidente de trabalho lá. Quando? Quando um profissional, por exemplo, durante a Covid, isso a gente viu imensamente profissionais da área de saúde sendo contaminados pela Covid, porque não tinha outros equipamentos, por mais que você tivesse a máscara, mas você utilizasse a luva ali, colocasse ele em outro ambiente de trabalho, não tinha como evitar esse tipo de contágio. E isso contou com um acidente de trabalho para os profissionais de saúde. A gente já debateu sobre isso, inclusive, dizendo que alguns outros profissionais não era possível porque a gente estava numa situação de saúde sanitária que não dava para a gente poder colocar que todas as pessoas foram contaminadas, inclusive no ambiente de trabalho, foram contaminadas pela Covid no ambiente de trabalho com acidente de trabalho. Não foi. Foi porque podiam ter sido contaminadas no deslocamento até o trabalho, na própria residência. Não tinha como definir que aquilo ali era um acidente de trabalho. Tá? Então veja, dependendo da atividade econômica que o empregador exerce, é que a gente vai analisar que tipo de fiscalização deve ser feita. E se esse registro é maior ou menor. Construção civil é uma área que comumente a gente costuma dar como exemplo, porque é uma área onde acontece aqueles acidentes que você mesmo falou, né, Walter? De repente o cara cai do andaime. Mas vem cá, cadê o cinto de segurança que teria que ser dado a esse empregado? Ou é o cinto de segurança que já estava ali danificado, alguma coisa nesse sentido, ou é um cinto de segurança que não estava aprovado, ou era nenhum cinto de segurança para aquele tipo de atividade. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Inclusive, Walter, você não trata simplesmente de uma legislação legalista, né, aquele que foi criado pelo processo legislativo. A gente normalmente, quando vai falar sobre segurança do trabalho no Brasil, a gente utiliza as normas regulamentares. A norma regulamentar sobre construção civil, a norma regulamentar sobre insalubridade, sobre periculosidade, aquilo que o Ministério do Trabalho define como sendo necessário para aquelas atividades. Às vezes atividade ao ar livre, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, assim, falar sobre fiscalização pelo número de fiscais que a gente tem, realmente é mais difícil você fiscalizar. Porque um país desse tamanho, tendo um pouco mais de 2.500 fiscais, auditores fiscais do trabalho, vai deixar a desejar realmente na fiscalização. E aí o número de acidentes com certeza vai aumentar. Doutora Nathalie, agora há pouco eu trouxe uma matéria onde me chamou a atenção que uma criança de 5 meses, ela foi levada pelos pais para tomar uma vacina preventiva, como todas, né? E acabou que a enfermeira, ou auxiliar de enfermagem, lhe aplicou, portanto, uma dose que não era nem seria alta para um adulto, mas aplicou, portanto, nessa criança contra a Covid. Totalmente diferente, até porque criança com menos de 1 ano não pode tomar, portanto, essa vacina. Eu fiquei aqui pensando, diante dessa nossa entrevista, esse caso caracterizaria, portanto, um acidente de trabalho por conta da pessoa, né, da enfermagem, que tentou justificar ali por que ela fez esse ato, mas a justiça acabou condenando tanto a ela como também ao próprio hospital público a indenizarem, portanto, os pais, portanto, dessa criança, que vai ter um problema cardíaco até a sua fase da adolescência, tem que ter um acompanhamento com risco de óbito e outras coisas mais. Esse caso, ele caracteriza um acidente de trabalho por parte da pessoa que era para aplicar a vacina X e aplicou a Y,
ou caracteriza para o empregador, no caso o hospital, uma negligência dessa pessoa? Olha, vamos voltar para o básico antes de responder. O que é um acidente de trabalho? Até o doutor César pode me ajudar por ser professor aqui, mas o acidente de trabalho, ele tem a ver com o trabalho que está sendo realizado, e a moléstia, ou a morte, ou o dano é a pessoa do trabalhador. Então, nesse caso, a gente já consegue entender por aí que não é bem assim, porque a enfermeira, nesse caso, não teve uma moléstia para ela, prejudicou a continuidade do trabalho dela, nem de forma temporária, nem de forma permanente. Então, nesse caso, essa não é a classificação que a gente usaria, porque o acidente, então, ele tem a ver com a pessoa do trabalhador. E aí, a questão de negligência do hospital é uma questão que a gente tem que olhar caso a caso. Mas, de toda forma, a enfermeira, digamos, ela tem o diploma para estar exercendo aquela profissão, ela precisa ser capacitada para aquilo, mas o hospital também precisa fornecer as condições para que o trabalho que ela esteja exercendo ali, ela consiga exercer de uma forma, digamos assim, possível e tranquila. Sem então, risco. Sem risco. Por exemplo, a gente não sabe quais eram as condições de trabalho dela em relação a assédio moral, a horas de trabalho. A gente sabe que os profissionais da saúde fazem muito plantões, às vezes trabalham mais de um lugar. E o ser humano ele é suscetível a erros em qualquer profissão, inclusive em produções de saúde. É uma tragédia, né, que isso aconteça. Sim. Ninguém está, de certa forma, assim... totalmente protegido, mas a gente precisa analisar isso. Primeiro, não é acidente de trabalho, porque não foi na pessoa da enfermeira. Mas o hospital, como o senhor falou, ele precisa fornecer as condições para que a pessoa exerça o seu trabalho com tranquilidade. Então, a gente tem que olhar o caso a caso, mas, a princípio, seria isso. Professor César. Walter, só para complementar, me parece, nessas condições, uma questão de responsabilidade civil do hospital. Por meio da sua preposta, a enfermeira, que causou ali um prejuízo a um terceiro. Então, não está relacionado à atividade entre empregado e empregador, efetivamente, mas sim na prestação de serviço de saúde que o hospital forneceria. Então, não vamos relacionar aí como acidente de trabalho. Mas, quando a doutora Nathalie falou sobre as condições de trabalho, em alguns casos, ainda que a gente não tenha esse acidente de trabalho típico, como falou a doutora Nathalie, que é aquele que acontece no ambiente de trabalho ou na atividade laboral que o empregado exerce, recente o TST teve uma decisão em que ele reconheceu o acidente de trabalho durante o percurso do empregado que tinha sido retirado da CLT, digamos assim, de forma bem leiga, o que tinha sido revogado da CLT na reforma trabalhista de 2017. Porque antes se reconhecia que o deslocamento do empregado entre a sua residência e o local de trabalho faria parte ali daquela parte em que o empregado não estaria contando a jornada de trabalho, mas esse deslocamento, para fins de acidente de trabalho, era reconhecido como acidente de trabalho típico. Ok? Em 2017, veio a Lei 13.467, refoga esse artigo e não reconhece mais para fins trabalhistas, tá, Walter? Fique bem claro, para fim previdenciário ainda é um acidente de trabalho, para que ele possa receber os auxílios previdenciários, mas para o acidente de trabalho já, para fins de responsabilização do empregador, não é mais considerado, ok? Só que veja, é um empregado que passou 17 horas trabalhando. Aí ele passa 17 horas trabalhando, o que extrapola muito a jornada de trabalho dele, e aí ele vai voltar para sua residência usando uma motocicleta. E sofre um acidente, porque na dinâmica do acidente verificou-se que ele estava cansado e que ele não conseguia mais ali ficar mantendo a atenção na sua motocicleta, acabou causando um acidente e ele foi acidentado, inclusive. E aí, nesse caso, se reconhece acidente de trabalho pelas circunstâncias, aquilo que eu falei, pelo cenário que foi criado naquele caso em concreto. Ou seja, o empregado que passa 17 horas trabalhando, ela trabalha numa lanchonete, em pé. E aí você imagina depois você pegar a sua motocicleta e ir até a sua residência, certamente há naquele acidente uma culpa do empregador, por fazer com que o empregado passe 17 horas trabalhando. Ver que o nexo de causalidade se deu foi o fato desse empregado ter disponibilizado da vida dele, durante aqueles 17 horas corridas, sem intervalo, sem nada, e que posteriormente ele venha sofrer um acidente, porque o empregador determinou que ele ficasse 17 horas trabalhando. Então há um nexo causal ali, há uma relação entre a ocorrência do acidente e a atividade laboral que ele exerce. E talvez seja a mesma forma, talvez não, me desculpa, mas é certamente a mesma forma quando a gente verifica doenças que foram ocasionadas pelo trabalho. Por exemplo, a LER, DORT, são doenças que decorrem da atividade laboral.
Por quê? Por uma ausência de equipamentos, por a falta, a gente normalmente nem fala sobre isso, a famosa ginástica laboral, Walter. Muitas vezes é evitado algum tipo de lesão. Mas isso já teve no passado tão recente, não pegou essa lei? Não é que não pegou, é que os empregadores não adotaram ginásticas laborais. Ou então o empregado não quer parar de trabalhar. Entendeu? É uma circunstância que você tem que demonstrar para o empregado a importância que tem a ginástica laboral. Para que ele não sofra uma lesão mais intensa, por exemplo. Para que diminua. A gente não tem mais aquela figura do digitador, por exemplo. Mas para o digitador, a ginástica laboral é algo excelente. Ficar apertando a bolinha lá realmente é importante, sabe? E aí o empregador tem que determinar, não só determinar como imposição, mas também demonstrar para o empregado a necessidade que ele tem de realizar a ginástica laboral. Ou as pausas que são necessárias para algumas atividades. Me parece que para as atividades com headset, né, de telefonia, quem usa o headset, sim, tem lá 50 minutos de trabalho para 10 minutos de descanso. Tudo isso a gente tem que analisar. Mas a lei não pega. Não é que a lei não pega, é porque o empregador não determina, muitas vezes. E o empregado, às vezes, até não quer parar, né? E ele não entende por que ele tem que parar. Sabe? Isso tudo tem que ser reconhecido como fatores em que, como a doutora Nathalie colocou no artigo dela, políticas públicas possam demonstrar isso aí, seja numa propaganda, seja num panfleto, onde você possa entregar nos estabelecimentos, sim, seja o próprio sindicato, que muitas vezes é negligente em relação à segurança do trabalho. Ele quer representar o empregado em outras circunstâncias, mas na segurança do trabalho, aonde que ele se posiciona? Não somente sindicato de empregados, como sindicato de empregadores, que podem demonstrar, por exemplo, por meio de palestras, simpósios, aquela necessidade que o empregador tem de evitar o acidente para que futuramente ele não tenha que responder a reclamação trabalhista e o equipamento que custaria em torno de, sei lá, R$12, R$15 por mês para esse empregador vai para uma reclamação trabalhista em que haja a ocorrência de morte do empregado. E aí, entrando mais tecnicamente, você imagina que o advogado vai pedir, no caso de morte de empregado, a pensão, né, para os seus herdeiros ali, né? E que isso, às vezes, é pago numa única parcela. Porque o artigo 950 do Código Civil permite o pagamento de pensão, de indenização em uma única parcela. E aí você está falando de um empregado novo, 20 e poucos anos, que já tem um filho, por exemplo, vai ser uma boa grana aí para poder o herdeiro receber e dar esse prejuízo ao empregador. Não digo nem dar, né? É ele ter assumido esse prejuízo ao não fornecer equipamento ou ao não prevenir quanto a acidente de trabalho. Economizar nesse item. Exatamente. Vai ser o barato que vai sair muito caro. Exatamente, né? Isso, Walter. Doutora Nathalie, qual outro ponto que chamou a atenção da senhora quando realizava essa pesquisa? Eu acredito que, inclusive, com o que o doutor César está falando, a questão de que a informação ela pode existir, mas ela precisa chegar no trabalhador. Então, por exemplo, as campanhas, elas vêm aumentando um pouco, mas será que elas chegam no trabalhador que está lá no chão de fábrica ou do trabalhador de qualquer outra área? E aí vem essa questão das empresas fazerem com que essa informação que precisa ser passada chegue de uma forma efetiva. Porque, por exemplo, como o doutor César falou, se o empregado não entende porque ele tem que fazer aquilo, não adianta ter campanha de fiscalização, ter campanha, a legislação mudar. Então, o que eu acredito é que as empresas precisam fazer com, por exemplo, treinamentos que algumas empresas grandes fazem, direcionados para isso, mas seria mais ou menos nesse sentido. Agora, doutor César, quer dizer, confunde muito o acidente de trânsito com o acidente de trabalho, ou seja, caracterizaria acidente de trabalho quem se envolve no trânsito, o motorista que é contratado para exercer a profissão própria, né, de condutor. Por que eu estou fazendo essa colocação para o senhor? Esse acidente recente que, lamentavelmente, ceifou a vida de 4 pessoas, de um médico, de um enfermeiro, como também de 2 profissionais de uma empresa. Quer dizer, os 4 em 2 veículos estavam realmente desenvolvendo atividades
o médico dentro da sua profissão com o enfermeiro e, no caso, os empregados também que tinham que fazer, portanto, uma avaliação também num determinado trecho, mas infelizmente na BR que dá acesso ao Unaí, na 251, ocorreu uma colisão e os 4, portanto, perderam a vida. Quer dizer, isso fica caracterizado como acidente de trânsito e entra na estatística de acidente de trânsito, ou se for bem apurado, entraria também na estatística de acidente de trabalho, doutor César? Veja, Walter, acidente de trânsito com certeza é ponto pacífico. Na relação do acidente de trabalho, a gente vai ter que analisar se ele estava em prol da atividade do empregador ou não, se ele estava em efetivo trabalho naquele momento ou não, porque como você falou, se é um condutor de um veículo que está, por exemplo, realizando o transporte do médico, ou seja, ele foi contratado como motorista realizando o transporte do médico, ele estava exercendo atividade em prol, inclusive, do empregador, né? Ele estava ali exercendo atividade, executando as ordens que o empregador tinha dado a ele. Então, certamente, acidente de trabalho também. Agora, se não é uma pessoa que está ali realizando atividade como motorista, mas é o médico que está se deslocando porque o hospital determinou que ele fosse a uma outra localidade. Nesses casos, a gente tem que analisar que é uma ordem do empregador. Então, ainda que ele esteja não exercendo a sua profissão como médico, mas ele esteja executando uma ordem do empregador, ele esteja realizando aquilo que o empregador determinou no seu contrato de trabalho, inclusive, ele tem essa ligação com o acidente de trabalho, podendo, então, por consequência lógica, você reconhecer o acidente de trabalho, ainda que seja um acidente de trânsito. A gente pode colocar, por exemplo, uma outra circunstância de um colégio que disponibiliza um servidor, um empregado do colégio, para poder, ali na entrada do colégio, onde tem uma faixa de pedestre, esperar com que os carros parem, trazer as crianças, uma forma de incentivar ali que as pessoas estejam parando na faixa de pedestre e tudo mais. E, de repente, ele é atropelado. A atividade dele não era, certamente, pegar as crianças no carro, levar até dentro do colégio, mas por dar mais segurança, o colégio determinou que isso acontecesse, que ele realizasse essa atividade. Como ele está, ainda que fora da sua função, mas exercendo uma atividade por ordem do empregador, acidente de trabalho. Vamos imaginar, então, um terceiro caso. E eu vou colocar a doença ocupacional agora para a gente poder analisar que as doenças ocupacionais são equiparadas ao acidente de trabalho. Se o empregado exerce uma atividade que é relacionada nas doenças ocupacionais, a atividade tem uma ligação com a doença ocupacional, ou seja, ele desenvolve aquela doença. Ao ser afastado por aquela moléstia, Walter, reconhecerá o acidente de trabalho. Beleza? E aí a gente tem que analisar de duas formas, de situações bem específicas. A primeira delas, quem é que vai reconhecer? Vai ser o empregador? Certamente não. O empregador vai falar assim, esse empregado tem depressão porque eu exerci uma forma ali muito intensa sobre a atividade dele e acabei gerando ali essa situação de uma doença psicológica, por exemplo. Que é o que a gente pode tratar, né, hoje com a síndrome de esgotamento, o burnout e a depressão, por exemplo, como doenças ocupacionais. O empregador não vai reconhecer. Mas quem pode reconhecer? Olha, o empregado, a partir dos laudos periciais que ele vai ter e dos laudos médicos que ele vai possuir para poder pedir os benefícios previdenciários, e a própria Justiça do Trabalho. Quando ele ingressa com a reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento da doença como uma doença ocupacional, para se equipar ao acidente de trabalho, para que ele possa ganhar a estabilidade acidentária, que vai de quando ele retorna após o período de recebimento do benefício, ele retorna à atividade laboral nos próximos 12 meses. Muita gente acredita que a estabilidade se dá durante o período que ele está afastado. Não, quando ele está afastado é uma suspensão, inicia-se com uma interrupção do contrato de trabalho e passa uma suspensão. Quando ele retorna, ele ganha estabilidade. E o que mais? Uma indenização decorrente dessa moléstia que foi causada pelo empregador. Por quê? Porque é uma moléstia que se reconhece como acidente de trabalho. Aí o acidente de trabalho não só para fins previdenciários, como para fins trabalhistas, para que possa responsabilizar o empregador. E aí é nesse sentido, Walter, que a gente vai analisar o que seria um acidente de trabalho típico, que é aquele que acontece decorrente da atividade laboral, e não típico, que é aquele que se reconhece porque a atividade laboral gerou esse acidente. Aquele que é típico, ele acontece por causa da atividade. É aquilo que eu exerço. Aconteceu, por exemplo, no ambiente de trabalho. Ok? É um acidente de trabalho típico. Aquele que decorre daquela atividade como doença ocupacional, que é reconhecida como acidente de trabalho, aí ela vem por uma circunstância criada pelo empregador. São coisas distintas, né?
Entendo. Agora, doutora Nathalie, interessante também a pesquisa que a senhora, portanto, desenvolveu e nos trouxe, portanto, aí dados, portanto, belíssimos, dados assim belíssimos, no sentido de chamar a atenção realmente da pessoa, porque até então, quando fica tudo muito quieto, a impressão que se tem é que está tudo, de certa forma, tudo bem, tudo caminhando 100%, sem nenhum tipo de situação, mas é importante também por parte do empregado que ele observe aí detalhes, observe também, eu quero crer que a senhora deva ter conversado com empregados também durante essa pesquisa, enfim. Mas o empregado, ele tem demonstrado realmente mais conscientização, no sentido de, não, deixa eu preservar aqui a minha vida, a minha segurança, porque minha família depende de mim, deixa eu ser mais cuidadoso aqui, alguma coisa nesse sentido. O que a senhora observou neste trabalho, doutora Nathalie? Primeiro, eu entendo que o trabalhador, ele está sempre atento a isso, porque é a vida dele ali. Então, a gente não pode observar o trabalhador simplesmente como alguém passivo que está ali. E a história do Brasil, a história do sindicalismo no Brasil, enfim, da justiça do trabalho, ela mostra que o trabalhador sempre esteve buscando não só os seus direitos de forma geral, mas também melhores condições de trabalho. Mas a questão que, inclusive, o doutor César trouxe dessas inovações tecnológicas. Às vezes é difícil até para o próprio trabalhador enxergar um risco na atividade que ele está exercendo. E aí, nesse ponto, não é uma questão dele estar atento ou não, é de não fazer essas conexões. Por exemplo, um trabalhador como nós, que somos advogados, qual seria o risco dessa atividade? Né? Qual seria o risco dessa doença? Então, é um pouco mais detalhista. Por exemplo, a gente passa o dia sentado, ou, enfim, pode ter questões de pressão, de burnout, de depressão. E aí eu acredito que a evolução do mercado de trabalho, ela traz novos riscos que talvez nem o próprio empregador tenha consciência. E aí, avaliando, enfim, cada processo que a gente lê, cada caso que a gente analisa, a gente descobre novas possibilidades de risco, de doença, de responsabilização, mas eu acredito que o empregado está sempre atento. Às vezes ele só não sabe que aquela atividade gera um risco para ele só vai ver isso, enfim, ao decorrer dos anos que ele já está doente, e aí se percebe que é por conta do trabalho, da atividade que ele exerceu. Agora, quem o colocou ali para exercer, portanto, o trabalho, no caso, o empregador, né, tem essa obrigação de repassar essa orientação para o empregado, até porque, citando este caso que ocorreu, lamentavelmente, a gente lamenta profundamente aí a perda dessa vida, né, na parte superior, portanto, do Tribunal Superior do Trabalho, onde ali um empregado acabou sendo eletrocutado, quando ele recebeu a missão, imagino, de limpar, portanto, ali todas aquelas peças, aqueles equipamentos, enfim. E esse, quero crer também, que foi um dos assuntos que levou a senhora a buscar, portanto, essa pesquisa. Neste caso específico, na avaliação da senhora, claro que a perícia que vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, mas pelo que a senhora conversou ali, qual foi a conclusão da senhora diante deste caso? Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação de que, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho não contratou diretamente aquela pessoa, era um serviço terceirizado. Então, a primeira responsabilização é da empresa que contratou o serviço. Ela é responsável por todas essas questões que a gente tratou aqui. Então, ela tem sim que prever e, digamos assim, olhar o cenário macro de, bom, essa atividade gera quais riscos? É dever da empresa ver isso antes da contratação. Não é só após o acidente acontecer. E quem contrata a empresa terceirizada também pode vir a ser responsabilizado no caso, por exemplo, de descumprimento das normas trabalhistas, descumprimento do pagamento das verbas, e no caso, por exemplo, de uma eventual condenação da empresa que contratou esse terceirizado, caso ela não cumpra com essa condenação na justiça trabalhista, quem a contratou também pode ser responsabilizado. Então, é sim um dever da empresa. Perfeito. E doutor César? Bom, veja, Walter, quando a gente trata de uma situação como a gente está colocando aqui, de forma bem tranquila, uma terceirização, onde a administração pública está sendo o tomador de serviço, veja, Walter, que a gente tem a seguinte situação. Vamos pensar numa relação triangular onde a gente tenha o tomador do serviço, que é, nesse caso, o Tribunal Superior do Trabalho, o prestador de serviço, que é a empresa que foi contratada para aquela atividade, sim, e o empregado, ok? Nessa forma triangular, o empregado ele vai estar sempre na posição hipossuficiente, né? Ele vai ser sempre aquele elo mais fraco da relação, ok? O empregado sempre é. Por isso é que muitos dizem de forma incorreta que a justiça do trabalho é pró-empregado, não é a justiça.
é o direito do trabalho. A lei trabalhista ela tem que ser protetiva para o empregado, porque é o elo mais fraco da relação, e para que a gente possa ter uma equidade entre o empregado e o empregador, pelo menos jurídica, porque econômica a gente não vai ter nunca, a gente vai então trazer leis mais protetivas ao empregado, situações legais mais protetivas ao empregado, e vamos manter no mesmo patamar de igualdade. Quando a gente está tratando de administração pública, a gente está tendo um contrato administrativo entre o Tribunal Superior do Trabalho e o prestador de serviço, que a empresa foi contratada pelo Tribunal Superior do Trabalho para prestar aquele determinado serviço. Quem deu a ordem para ele subir, por exemplo? Né? Isso tudo deve ser verificado. Se era a atividade desse empregado fazer aquela manutenção. Às vezes você tem um empregado que faz manutenções, limpeza, manutenção em determinados locais, mas ele não sabe fazer a limpeza e manutenção em placas de energia solar, né? Energia solar. Então, veja que tudo isso vai ser analisado numa possível ação em que vai ser proposta aí pelos familiares do empregado. Mas quando chega nesse ponto de responsabilização da administração pública, além do fato dela ter participado da relação processual na ação trabalhista, deve ser reconhecido o que a gente chama de culpa em vigilando ou culpa em eligendo. Ou seja, a falta de fiscalização por parte da administração pública, né, ou então a contratação irregular por parte da administração pública do prestador de serviço. Então, quando a gente analisa todos esses pontos, é que a gente vai entender como o Tribunal Superior do Trabalho será ou não condenado também nessa situação. No entanto, como a doutora Nathalie colocou, certamente o empregador é responsabilizado pela falta de cuidado com o seu empregado. Lembrando, como eu coloquei lá no início da nossa entrevista, cabe ao empregador a manutenção do ambiente de trabalho sadio e seguro para o empregado. Isso não é responsabilidade do empregado de jeito nenhum. Eu não posso transferir essa obrigação, essa alteridade para o empregado. Quem assume o risco da atividade econômica é o empregador. Então, que o empregador entenda que é ele que vai arcar com custos de fornecimento de equipamento de produção individual, por exemplo, e que quando estamos tratando de uma terceirização, ele analise isso, inclusive, no seu contrato administrativo, na licitação que ele está participando. Se ele aumentar, mas vai aumentar o meu custo por causa do valor do equipamento de produção individual. Então, que ele aumente o valor da sua contratação, porque ele sabe que o equipamento de produção individual vai ser um custo para ele. Doutor Walter, queria fazer um adendo aqui. Inclusive, esse tema já chegou aqui na casa em que a gente está, que é o Supremo Tribunal Federal. Já foi tema, inclusive, de repercussão geral, essa questão da responsabilização da administração pública nos casos em que existe culpa em elegendo, culpa em vigilando. E o que o Supremo decidiu é que essa responsabilização não é automática, ela precisa, como o doutor César trouxe, ser analisada se naquele caso a administração falhou em cumprir com o que ela precisa, falhou em fiscalizar. Então, essa questão chegou, inclusive, saiu da Justiça do Trabalho e chegou ao Supremo Tribunal Federal, dada a importância. Bom, nós estamos fechando a primeira hora do debate. Peço licença, doutora Nathalie, doutor César, para que possamos ir ao intervalo, que é rápido, porque vamos ter mais uma hora de debate nesse assunto tão importante em termos de informação, em termos de prevenção, portanto, e para o nosso público ouvinte. Voltamos em instantes. Até já. Disponível no habilitado a informações, documentos e tira dúvida e mandar um oi pelo WhatsApp Direitos. De extrema vulnerabilidade da situação de rua. ZYS8 watts de potência. Você faz um passeio de convidá-los para grandes compositores em ação às 10 horas. Sintonize a 104,7 FM. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Vamos nós já entrando na segunda hora do programa, já são 16 horas mais um minuto. Muito obrigado a você que está sintonizado na 104,7 FM. Hoje, conosco aqui nos estúdios, nossa convidada, a doutora Nathalie Catarina Lima, que é advogada especializada no direito trabalhista, como também o doutor César Alexandre Marinho, que também é especialista no direito do trabalho, no processo do trabalho, ele que também é professor universitário, mestrando em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Pois bem, e nós que estamos falando aqui sobre acidente de trabalho, enfim,
Vamos lá também colocar também nesse debate, doutora Nathalie, como também doutor César, a questão das pessoas que são autônomas em relação, portanto, aí são atividades, várias atividades, né? Começando mesmo com aquele pedreiro autônomo, o encanador autônomo, o eletricista autônomo, o digitador autônomo, enfim, uma série de profissões que, enfim, estão aí e que as pessoas, portanto, desenvolvem. Quer dizer, quem está contratando esses trabalhadores de alguma forma, né? Para erguer um muro, ou então pintar aquela parede, ou então mexer naquele telhado, ou então cavar, portanto, ali uma fossa. Quem está contratando, é preciso realmente adotar providências cabíveis no sentido de proteger aquele trabalhador, se autoproteger também de uma possível negligência e daí, portanto, um processo para poder responder em termos de indenização, doutora Nathalie. Como é que a senhora vê também esse aspecto, portanto, do trabalho autônomo, daquela pessoa que ela própria trabalha, recebe e faz, portanto, ali as suas contas? Olha, tanto após a reforma a reforma trabalhista e, enfim, julgados recentes do próprio Supremo Tribunal Federal, hoje no direito brasileiro, nem todas as relações de prestação de serviços são regidas pela Justiça do Trabalho. Então, hoje é possível que haja outras formas de prestação do serviço que não as previstas, por exemplo, a prevista na CLT, que vai ter uma carteira de trabalho e elas são consideradas legais e válidas pelo direito brasileiro. Nesses casos, não se aplica exatamente o que está disposto na legislação trabalhista, por exemplo, mas sim a legislação civil ela continua sendo aplicável. O doutor César já trouxe aqui a questão da responsabilização civil e isso continua sendo aplicável a todas as relações, porque enquanto trabalhadores autônomos, terceirizados não, mas a pejotização, né, a chamada pejotização, não necessariamente vai se aplicar ao direito trabalhista, mas continuam sendo contratos cíveis que precisam ser regulados pela legislação brasileira. Então a gente precisa ir no caso a caso, mas hoje é plenamente possível que uma pessoa preste serviços a outra pessoa ou, enfim, a outra empresa, sem que isso seja regido pela legislação trabalhista. E, Walter, se me permite, também é legal, até para título de informação, sim, a gente reconhecer que esses trabalhadores são trabalhadores, né? A gente tem... A princípio. Isso, são trabalhadores, mas a gente tem, dentro desse gênero de trabalhadores, várias espécies. Então, tem o seletista, que é aquele que tem a carteira de trabalho assinada, sim, ou ainda que ele não tenha carteira de trabalho assinada, que é uma questão interessante também, né? Ele tem ali os requisitos que reconhecem um vínculo empregatício. Então, digamos que é uma pessoa que foi contratada, nunca teve a carteira de trabalho assinada, mas ela trabalha como se fosse empregado. Ou seja, tem habitualidade, não assume o risco da atividade econômica, tem subordinação, é ele que trabalha, tem a pessoalidade e recebe um salário por isso. Mas nunca teve carteira assinada. Isso quer dizer que ele não está protegido pela lei trabalhista? Pelo contrário, esse tem que estar mais protegido ainda porque houve uma fraude na sua contratação. Ele deixou de ter carteira assinada, e isso não é o requisito para ser empregado, porque o requisito para ser empregado é ter os pressupostos que a relação de emprego determina. Então veja, estes trabalhadores, que é o trabalhador autônomo, por exemplo, ele presta serviço de acordo com a sua autonomia na prestação de serviço, a sua vontade na prestação de serviço. Fui contratado por um serviço, a sua vontade na prestação de serviço. Fui contratado por um contrato de relação civil, eu tenho uma relação de um contrato efetivo, ou seja, uma relação contratual, aonde, por exemplo, você falou, olha, vai erguer um muro, ok? Existe alguma obrigação por parte do contratante? Existe. O quê? Aquilo que o objeto do contrato de prestação de serviço de natureza civil determinou. Olha, você, ao erguer o muro aí, a cada 15 dias eu vou te pagar o que foi obrigatório. Mas quem assume essa posição de autônomo, assume inclusive essa condição de não ter subordinação, por exemplo, e de prestar o serviço com a autonomia dele. Então, quem é que deve fornecer o equipamento? Se não tiver no contrato, ele. Quem é que vai ter a responsabilização caso ele sofra um acidente? Que vai ter um acidente, beleza? É um acidente de trabalho? Sim, só que não é um acidente de trabalho para fins trabalhistas, para fins de responsabilização do empregador. Sim, só que não é um acidente de trabalho para fins trabalhistas, para fins de responsabilização do empregador. Mas se ele, por exemplo, for uma pessoa que, como autônomo, ele contribui para a Previdência Social, ele vai ter direito previdenciário, os benefícios da Previdência Social previstos como acidente de trabalho, ele vai ter direito. Só que ele não vai ter direito, por exemplo, à estabilidade quando ele retornar para o trabalho. Por quê? Porque ele não tem uma relação empregatícia em si.
Quando a gente faz essa comparação, e aí muito bem colocar pela doutora Nathalie, é que na relação civilista, a proteção vai ser dada pelo direito civil. Ou seja, a relação é em comum entre as partes estão no mesmo patamar de igualdade. Na relação trabalhista, não. Aí a gente vai ter aquela proteção dada pela lei trabalhista ao imposto eficiente, que é o empregado, onde ele vai estar ali no reconhecimento de que deveria ser concedido pelo empregador o equipamento de produção individual, o local de trabalho deveria ser seguro e sadio por parte do empregador. Aquilo que a gente estava colocando no primeiro bloco, quando se reconhece a relação de trabalho, que corresponde a um vínculo empregatício. Trabalho todo mundo tem, Walter. Eu costumo falar isso para todo mundo. Trabalho todo mundo tem. Até a dona de casa trabalha, não trabalha? Claro, né? Exatamente, então. Só que existem formas distintas de trabalho. A gente tem um trabalho que é subordinado, com habitualidade, com onerosidade, que é a relação empregatícia. E a gente tem um trabalho que não é subordinado, por exemplo, que não tem habitualidade ou tem uma autonomia na prestação de serviço, que é o trabalhador autônomo. São espécies distintas de trabalhadores. Interessante a gente ainda avançar nesse ponto, doutora Nathalie, até porque quando se fala em contrato, é hábito, infelizmente, de boa parte do nosso povo de fazer esse contrato de forma verbal, né? Nada por escrito, acha que vai ser rápido, nada vai acontecer e evidentemente também quem contrata, portanto aí, quem é contratado para desenvolver, portanto aí o trabalho, concorda com os termos que foram ali devidamente ajustados, aí este traz, portanto, a sua turma, que ele também traz sem assinar carteira, sem nenhum compromisso, tipo, faz a tarefa que eu lhe pago e não lhe devo nada, portanto, tchau. E a pessoa tem que chegar na hora certa, executar, portanto, aquele trabalho. Afinal de contas, seria um triângulo, né? Como é que seria essa situação quando ocorre, portanto, um problema que envolve aí um acidente de trabalho, doutora Nathalie? Tem uma questão que, inclusive, o Dr. César levantou, que é a questão da fraude. Ou seja, quando existe uma relação ali entre duas partes, em que uma decide não assinar a carteira, como o senhor falou, não estabelecer esse vínculo formalmente, mas a situação fática é um vínculo empregatício claro. Nesse caso, se for reconhecida uma tentativa de burlar as leis trabalhistas, não importa se não tinha contrato, se era verbal, não importa se a formalidade não existia. A Justiça do Trabalho tem os mecanismos para reconhecer isso, que são os requisitos que o Dr. César trouxe. Então, a Justiça Trabalhista analisa essa questão. Houve fraude aqui? Houve uma tentativa de mascarar a relação que ele existia ou não? Então, a gente analisa isso. Mas, de qualquer forma, no direito civil e no contratual civil, quem causa um dano a alguém também precisa indenizar, mesmo que não seja uma relação de trabalho. Só que os mecanismos que a gente vai usar para analisar isso são diferentes. Isso é importante que o pessoal saiba de qual é salteado, doutor César? Walter, olha só que questão importante que a gente está levantando agora. Se a gente analisar os termos da CLT, ele diz que o contrato de trabalho pode ser verbal ou escrito. Então, o contrato de trabalho que corresponde a uma relação de emprego pode ser verbal, não tem problema nenhum. Claro que depende do contrato. Por exemplo, o Bendora Aprendiz, o contrato de aprendizagem, tem que ser escrito porque a lei determina escrito. Um contrato de teletrabalho tem que ser escrito porque a lei determina que seja escrito. Mas um contrato, digamos assim, tradicional de trabalho pode ser verbal, não tem diferença nenhuma. Porque o que importa não é aquilo que está no contrato para reconhecer o vínculo, e sim aquilo que você estava falando, no cenário fático, no dia a dia da relação jurídica. Ela tem como surgir os requisitos do vínculo empregatício? Se tiver como surgir, é empregado. Essa é a questão da fraude. E aí vai ser regida aquela relação pelo direito trabalhista, permitindo a proteção maior ao empregado do que ao empregador. Mas aí veja, Walter, também não há nenhum impedimento de fazer a contratação de uma prestação de serviço de forma verbal. O que vai importar, então? É o que você falou. Quando você começou a falar, eu pensei aqui num contrato que está lá na CLT, no 455. Artigo 455 da CLT fala sobre o contrato de subempreitada, que está lá na construção civil, como a gente estava falando. O que é o contrato de subempreitada? É aquela figura triangular com mais uma pontinha, digamos assim. Ou seja, é um empregado de uma empreiteira, né? Uma subempreiteira, na verdade, que é contratada pela empreiteira principal para prestar serviço na obra dessa empreiteira principal, que foi contratada pelo dono da obra. Antigamente, o TST entendia que o contrato de subempreitada reconhecia para o contratante, ou seja, o subempreiteiro, que é o empregador, a responsabilização direta pelas obrigações trabalhistas, inclusive do acidente de trabalho, solidária para o empreiteiro,
Ou seja, o empreiteiro que contrata a empresa subempreitada, que contrata o empregado, responde solidariamente. O que é essa diferença? Vamos colocar aqui numa espécie de uma parte mais didática, tá? A solidariedade faz com que a obrigação trabalhista seja respondida por todos que fazem parte daquela relação de forma comum. Todos respondem pelo mesmo conteúdo da obrigação. Ok? Então a responsabilidade é solidária. E ela é subsidiária quando, ao não conseguir atingir o devedor principal, a gente passa aos devedores seguintes. Mas a gente não conseguiu ainda executar, digamos assim, o devedor principal. Então vamos passar para os devedores seguintes. Isso é a subsidiariedade. A subsidiariedade ela pode ser prevista, como é comum acontecer, mas ela pode ser à vontade das partes. Ou então à vontade da súmula. A própria súmula 331, que é a súmula do TST que fala sobre terceirização, diz que a responsabilidade do prestador de serviço ela é direta com relação ao empregado, mas ela é subsidiária em relação ao tomador de serviço. Eu tenho que primeiro executar o empregador para depois executar o tomador de serviço. No contrato subempreitada, como você estava falando, quando você começou a falar, eu pensei assim, poxa, ele vai contratar alguém para trabalhar na obra de uma outra pessoa. Beleza? E o dono da obra contratou o empreiteiro principal. Sim. Ok? Sim. Para o TST, até 2019, não tinha sequer responsabilidade do dono da obra. Por quê? Porque ele não participou da relação contratual. Em nenhum momento ele estava no contrato. Ele não está nem no contrato entre o empreiteiro principal e o subempreiteiro, e nem entre o subempreiteiro e o empregado deixa. Ele é um terceiro fora da relação. No entanto, o que esse empregado fez? O que esse servente pedreiro, por exemplo, realizou? Ele fez uma atividade em que beneficiou o tomador dele, que na verdade é o dono da obra, que está sendo beneficiado pela força de trabalho dele. Se eu tiver responsabilidade nenhuma, eu estou permitindo a fraude, porque se ninguém pagar a verba trabalhista para ele, ninguém, por exemplo, pagar o acidente de trabalho que ele sofreu, o dono da obra também não vai ser responsabilizado. E aí o TST, fazendo uma releitura da OJ 191, da seção de dissídios individuais 1 do TST, considerou que a responsabilidade agora do dono da obra passa a ser subsidiária. Então nós temos solidária em relação ao empreiteiro, uma responsabilidade principal em relação ao subempreiteiro, que é o contratante, é o empregador, e subsidiária em relação ao dono da obra. Que é uma questão interessante. Por quê? Porque senão você ia desproteger o empregado. É a mesma situação, Walter, que a gente costuma analisar quando você, ao verificar um contrato verbal, fala assim, não, mas quem tem a obrigação de provar essa relação é o empregado. Então, ok, mas a própria súmula do TST também vai falar que quando eu nego a prestação de serviço, quem tem a obrigação de dizer que ele não foi meu empregado é o empregador, é o suposto empregador. Por quê? Porque senão eu estaria dando uma prova negativa para o empregado e tão difícil de ser realizada que ele estaria ali de mãos atadas para quem praticou a fraude. Entendeu? Essa é a grande relação que a gente tem que imaginar. E numa questão, quando a gente está tratando do tema principal, que é de segurança do trabalho no Brasil, quando você analisa essa situação de fraude na contratação, principalmente em relação ao registro de carteira de trabalho, não estamos falando de registro de acidente, mas registro de carteira de trabalho, você imagina que se eu não registrar a carteira de trabalho dele, para que eu vou registrar o acidente de trabalho? Como é que eu vou emitir o comunicado de acidente de trabalho, se ele nem registrado é? Eu vou manter isso em sigilo, né? Eu não vou querer que ninguém saiba que aconteceu o acidente de trabalho. Mas se for descoberto, as consequências são severas. Deveriam ser mais severas. Eu entendo que ele não deveria responder conforme era um contrato de trabalho registrado, porque, na verdade, esse empregado vai ter que ingressar com a ação trabalhista e que essa ação trabalhista vai reconhecer vínculo empregatício e, a partir desse reconhecimento do vínculo empregatício, é que eu vou reconhecer os demais direitos, inclusive em relação à responsabilização do empregador. Porque senão ele vai falar assim, olha, esse empregado não é, essa pessoa não foi meu empregado. Entendeu? Ou seja, eu vou macular aquela relação, eu vou dizer que ele vai trabalhar como empregado, mas ele não vai ter os direitos como empregado fosse. Ok? A gente não está tratando, que me parece, uma pejotização. São situações diferentes. A situação da fraude da pejotização, ela nasce porque o empregador, suposto empregador, ou contratante, melhor dizendo, contrata uma outra pessoa jurídica para prestar serviço. Se dentro dessa prestação de serviço estiverem reconhecidos o vínculo empregatício, requisito do vínculo empregatício, eu reconheço o vínculo empregatício e isso é decisão do TST. O STF, o Supremo, é que já tem umas circunstâncias distintas. Quando o doutor Nathalie falou o seguinte, olha, nem toda prestação de serviço, de forma laboral, é regida pela CLT. Por quê? Os novos mecanismos comerciais e empresariais permitem que você possa terceirizar, por exemplo, a sua atividade empresarial. Não estou falando terceirizar o trabalho. Eu estou falando para terceirizar a atividade da sua empresa.
Eu, por exemplo, tenho uma empresa de comunicação, contrato uma pessoa que realiza uma atividade como designer, por exemplo, né? E ao contratar essa pessoa, ela não presta um serviço como empregado, do tipo, ela tem autonomia na prestação de serviço, ela pode prestar serviço de casa, de um coworking, no computador dela, no computador que eu fornecer, depende da forma de contratação. Então isso é muito interessante a gente analisar, porque agora a gente chegou naqueles 2 pontos. Primeiro, se é uma relação de autônomo, não é protegido em relação à segurança do trabalho. A proteção é dada por ele mesmo, ok? Agora, se é uma relação de vínculo empregatício, ele é totalmente protegido em relação ao direito trabalhista. Esse assunto, né, doutora Nathalie, não tem nada a ver com o empregado doméstico, não é? O que o doutor César acabou de pontuar. Que ainda tem muita dúvida o empregado doméstico com a diarista ou então o diarista. E as leis são específicas e muito claras a respeito desses pontos, né? Sim, a gente teve no Congresso Nacional há alguns anos a famosa PEC das domésticas, né, que trouxe uma formalização, maior segurança jurídica para esse caso. E aí são situações diferentes. A gente tem, por exemplo, uma diarista, ela trabalha, por exemplo, para várias pessoas diferentes, ela não tem uma obrigação de estar ali, enfim, prestando serviço só para aquela pessoa, não é uma habitualidade, então a gente já sai um pouco da esfera do direito do trabalho. Mas, por exemplo, a empregada doméstica que trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado na mesma casa, que tem uma subordinação àquela família em específica, né, subordinação empregatícia, que nesse caso, ainda que ela não tenha a carteira de trabalho dela assinada, ela é uma empregada regida pela CLT, porque a situação fática mostra todos esses exemplos. E é muito importante que os empregados, inclusive os empregados mais humildes, tenham noção disso, que mesmo que ele não esteja ali assinado na sua carteira, ele pode ir atrás desses direitos. Mas a situação é diferente para, por exemplo, diaristas, pessoas que trabalham de forma quinzenal, porque aí não existe essa subordinação e nem essa habitualidade. Aí não é um contrato regido pelo direito do trabalho a priori. Walter, me permite complementar algumas coisas, que essa é uma situação extremamente interessante, inclusive em relação à segurança do trabalho. Porque o empregador doméstico me parece que ele não acha que ele não precisa levar em consideração a segurança do trabalho da sua empregada. E precisa. E a distinção do que você falou entre realmente quem que é a diarista e quem que é empregado doméstico, e a Lei Complementar 150, que veio da PEC das empregadas domésticas, fala sobre isso. 2015, quando a Lei Complementar veio, a Lei Complementar 150, ela logo no artigo 1º falou o seguinte, ela fez a distinção. Diarista é aquela pessoa que trabalha até 2 vezes por semana. Quem trabalha por mais de 2 vezes por semana, para a pessoa ou família, nome residencial dessa, de forma subordinada, onerosa, que é o artigo 1º da Lei Complementar, é empregada doméstica. E caso ela sofra acidente de trabalho, porque ela está fazendo a lavagem de um piso e ela escorrega e cai ali e machuca, cabe ao empregador não só notificar a relação do acidente de trabalho, fazer a emissão do comunicado de acidente de trabalho, como também o encaminhamento dessa pessoa aos serviços previdenciários necessários, principalmente a questão do afastamento dessa empregada, porque esse empregador, diferente dos empregadores seletistas, digamos assim, né, não vai ter alguém que vai substituir essa pessoa. Às vezes a gente tem uma pessoa que adoece no trabalho, por exemplo, alguém vai fazer o trabalho dela. O empregado doméstico, não. Se é uma babá, por exemplo, aquela pessoa, aquela criança, por exemplo, vai ficar sem a babá durante o período de afastamento dela. E aí é comum acontecer dos empregadores domésticos não registrarem carteira. E se sofre um acidente na prestação de serviço, cumpre ao empregador a obrigação de manter essa pessoa durante a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Porque quem manteria seria a Previdência Social. Nos primeiros 15 dias, o que a lei complementar, o que a lei 8.213, que é a lei previdenciária, fala? Que nos primeiros 15 dias de afastamento, cabe ao empregador cumprir a obrigação do pagamento de salário. A partir do 16º dia, cabe à Previdência Social. Ou seja, ele sai de uma situação de interrupção do contrato de trabalho, que é onde o empregado não trabalha, mas recebe o salário, e passa a ser uma situação de suspensão do contrato de trabalho, onde o empregado não trabalha e não recebe salário. Mas calma aí, não recebe o salário que é a contraprestação pelo trabalho que realiza. O que ele passa a receber? O benefício previdenciário do auxílio acidente, nesse caso que há reconhecimento de acidente de trabalho. E aí muitas vezes o empregador não sabe, o empregador doméstico não sabe que ele tem que emitir o CAT. E quem vai emitir o CAT? O médico, perito da Previdência Social, que reconhecendo aquilo como acidente de trabalho, emite o CAT. E aí, o mais importante ainda, quando essa empregada volta a trabalhar, ela vai ter direito à estabilidade de mais 12 meses, ou seja, ela não pode ser demitida a não ser que seja por justa causa, nesse período de 12 meses, porque houve o reconhecimento dos requisitos
para a concessão do acidente de trabalho, da estabilidade acidentária. Quais são esses? A suspensão do contrato de trabalho por mais de 15 dias e o consequente recebimento a gente chama, né, comumente no direito, a gente chama de B91, que é a sigla para o auxílio acidentário. Agora, doutora Nathalie, um motorista de ônibus que sofre um assalto claro, e termina sendo vítima de uma arma de fogo ou então de um material contundente, enfim, que ele sofra, portanto, ali ferimentos graves. Esse é um acidente de trabalho, já que ele estava ali no exercício da sua profissão, doutora Nathalie? Essa questão já foi um tema bastante polêmico na Justiça Trabalhista, e a gente tem que avaliar, no meu entendimento, duas questões primeiro. Ele estava exercendo o trabalho, sim. Então ele estava ali a serviço do empregador. Isso a gente já discutiu aqui, então, nesse caso é um acidente de trabalho, sim. E uma outra questão é a questão do risco inerente àquela atividade. O que isso significa dizer? Se aquela atividade, normalmente, ela atrai esses riscos ou não. E se ela atrai, quem assumiu esses riscos foi o empregador. Se ele coloca, por exemplo, o motorista em locais que é notório que é a maior periculosidade, questão de mais assaltos, alguma coisa assim, de uma certa forma ele assume esse risco, mas é complicado, né? Porque o motorista em si, ele não está sujeito a ser assalto. Não é uma coisa direta, né? Eu vou ser motorista, vou ser assaltado. A atividade em si, ela não traz isso. Mas em alguns casos, por exemplo, a gente, se eu não me engano, foi no metrô, no trem, em São Paulo ou no Rio, em uma região que era dominada pelo tráfico, dominada pela milícia. Ficou até bem famoso. Nesse caso, o empregador que decide fornecer os serviços naquele local, ele assume, de certa forma, o risco. Esse risco não pode ser assumido pelo empregador, mas isso é uma questão a ser analisada caso a caso. Se a atividade era de risco ou se a atividade acabou trazendo esse risco eventualmente, mas não era próprio da atividade. Doutor Zé, eu sei que você vai falar, mas deixa eu botar uma pimentinha também no meio aí. Claro, Walter. Neste caso do motorista, quando é motorista de Uber ou então motociclista, e sofre também aí um assalto. Quer dizer, o motorista de ônibus tem ali o empregador. E o motorista de Uber ou motociclista? Eita, você não colocou uma pimenta, você colocou um pote todo. inteiro, né? É verdade. Porque o que a gente fala sobre trabalhadores em plataforma, principalmente os motoristas que prestam serviço a partir de plataformas de contratação, né? Essas Uber, 99, sim. Essas empresas que, na verdade, empresas não, essas tecnologias são disponíveis hoje para transporte de passageiros, não tem uma regulamentação específica. Alguns tribunais reconhecem um vínculo empregatício. O TST já tem posicionamentos mais firmados de não reconhecimento do vínculo empregatício para empregados nesse sentido. Ou seja, não há responsabilização, portanto, da empresa Uber em relação aos motoristas que, a partir de uma contratação via plataforma digital, prestam um serviço para um terceiro. Existe já no Brasil até por parte do governo federal, alguns estudos para que se faça uma legislação, e aí é um posicionamento, inclusive, meu, muito pessoal, de que não há como colocar esses motoristas como seletistas. Ou seja, esse tipo de prestação de serviço, não só o Uber, né, mas também o iFood, o entregador, né, ali dos alimentos e tudo mais. Não há como reconhecer vínculo por uma série de outros motivos. Mas é claro que existe, Walter, e eu não vou deixar de mencionar uma precarização na relação de trabalho. Relação de trabalho é diferente da relação de emprego, lembra? A gente colocou lá no iniciozinho, né? Ou seja, há uma precarização na atividade que ele está exercendo, por exemplo, em relação à segurança. Por exemplo, em relação ao perigo de estar transitando com uma bicicleta ou com uma motocicleta em vias públicas, quando você vai na própria CLT e reconhece que empregados que realizam atividades com motocicleta em vias públicas, devido aos perigos do trânsito, têm direito à periculosidade. Ou seja, recebem, além do salário, mais 30% do valor do seu salário. Mas o que vai acontecer, então, nesses casos, Walter? Vão ficar desprotegidos? Não, eu acredito que o que se está discutindo agora, inclusive, é isso. Uma relação de segurança nesses casos. Agora, muitas vezes, ao assumir ali o risco de levar um passageiro, quem está assumindo o risco não é a empresa, porque a empresa não vai saber onde que esse passageiro está no seu itinerário, né? Ela, por mais que ela tenha ali a informação, ela vai falar a informação até determinado local. Normalmente, ainda mais uma empresa, uma plataforma digital, não vai saber se aquele local é ou não é perigoso ou sem perigo, tá? Mas veja,
nos casos dos motoristas de plataforma, eu reconheço muito mais como autônomos do que como empregados. E comumente eu costumo usar o Uber e pergunto, né? Essa pergunta minha é incrível. E aí, o que você acha do vínculo empregatício aí da Uber e tal? E muitos deles falam assim, olha, vai acabar com o negócio, a gente não vai conseguir continuar realizando a atividade. Né? Vai ficar muito oneroso. A contratação de empregados no Brasil, ela é muito cara. Sabe? Além do salário, a gente tem outros encargos trabalhistas que oneram bastante o contrato de trabalho. Né? Então, vai ficar prejudicial em relação a isso. Mas eu não deixo de enfatizar que isso é uma precarização na relação de trabalho. Né? E que tem que ser, vou até deixar a dica aqui, objeto de estudos dos nossos futuros operadores do direito. Estudantes devem analisar essas normas, formas de contratação, porque provavelmente vai ser uma forma diferenciada do que a gente tem aqui nos seletistas hoje. Né? Eu digo que a próxima geração de advogados trabalhistas não vão ser só advogados trabalhistas seletistas, vão ser advogados trabalhistas de plataforma. Eles vão ter que analisar as relações de trabalho de uma forma diferente. A doutora Nathalie ficou assustada aqui, viu, doutor César? Mas, doutora Nathalie, quando a gente fala dessa questão da relação de trabalho, claro que a gente espera, né, tanto o empregado como o empregador, a normalidade em todos os sentidos. Mas e quando essa normalidade deixa de acontecer? Ou seja, o empregado chega aparentemente embriagado, ou então aparentemente fez uso de drogas. Quer dizer, são duas questões, né? Como é que a senhora avalia aí essa questão? Neste ponto, o empregador tem todo o direito de demitir o empregado que chegou dessa forma para trabalhar, ou o empregador o encaminha para o serviço médico por entender que essa é uma questão de saúde? Bom, a CLT ela responde um pouco para a gente já isso, então já consigo me resguardar, porque a CLT ela traz vários direitos para o empregado, mas ela também traz algumas responsabilidades e alguns deveres. Dentre eles é manter a civilidade, a moralidade dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então, o empregado ele não pode, por meio da sua conduta, prejudicar a imagem da empresa, prejudicar o funcionamento da atividade econômica. Então, nesse caso, há tribunais que reconhecem que a justa causa pode ser aplicada direto, mas a maioria é no outro sentido, de que existiu uma advertência, existiu... enfim, algo antes da demissão, porque a demissão ela é um encerramento abrupto do contrato de trabalho. Então, ela é, assim, o último caso. Então, a maioria, né, dos tribunais tem entendido que existiu alguma coisa antes. Ou, por exemplo, isso foi uma coisa que aconteceu uma única vez, ou é algo habitual do trabalhador chegar alcoolizado, chegar, enfim, sob efeito de entorpecentes. Então, o ponto é esse. O trabalhador tem os seus deveres perante a empresa. Ele não pode prejudicar a imagem da empresa. E a empresa também precisa se resguardar. Não sei se a demissão de justa causa da primeira vez vai ser mantida pelos tribunais, né? Existe também uma progressão de medidas punitivas, de medidas conscientizadoras que a empresa pode adotar em relação ao empregado. Empresa, de alguma forma, sei que o senhor vai entrar nesse assunto, mas já deixo também um outro ponto engatilhado para o senhor, doutor César. Empresa, de alguma forma, pode regular tempo, hora, local para que o empregado utilize o celular? Eita! De novo, né? Mais pimenta aqui. Mas... Deixa eu colocar a primeira parte da pimenta, que é a questão da embriaguez. O doutor Nathalie colocou de forma didática aquilo que a gente entende como a questão de manutenção das relações de trabalho diante de uma falta praticada pelo empregado. Certo. A grande questão é quando essa falta ela é tão intensa que causa a justa causa. Ok? Porque se a gente for no artigo 482 da CLT, que é o artigo que trata das causas de justa causa, ou seja, justa causa não é qualquer causa, a gente tem uma lista lá, uma delas é embriaguez habitual em serviço. Que embriaguez aí a gente equipara ao uso de entorpecentes, esse tipo de coisa. E aí fala lá, né, o empregador pode considerar residido o contrato de trabalho, pode residir o contrato de trabalho por justa causa quando o empregado apresentar-se embriagado, né, de forma habitual, em serviço e tal. E aí você pode imaginar algumas situações. Por exemplo, um vigia que necessita estar acordado para realizar a atividade de vigia e por isso ele bebe ali antes do trabalho e acaba dormindo durante o período que ele devia estar realizando a atividade como vigia. Isso, para mim, é uma situação extremamente prejudicial à atividade do empregado. Ou seja, ele mesmo causa
o encerramento do contrato de trabalho, de forma interessante, a doutora Nathalie colocou, que é aquela, para nós do direito do trabalho, a justa causa é como se fosse a pena de morte, né? Porque é realmente mais complicado o direito do trabalho. Mas aí veja, Walter, vamos voltar para a segurança do trabalho. E um empregado que se apresenta embriagado e necessita operar uma máquina? Eu vou colocar em risco os outros empregados. Eu vou dar uma advertência para esse empregado? Posso até dar uma advertência. Tem que ser de forma educativa, né? Tem que ser gradativa. A questão é, e se esse empregado ele não é uma embriaguez ocasional, né? Ali, qualquer momento. Mas ele é uma pessoa que é dependente do álcool, né? Então ele tem a doença do alcoolismo, ok? Sim. São situações distintas. Então muitos tribunais já têm reconhecido, inclusive nessa situação. Foi um ato praticado pelo empregado de forma voluntária, porque ele estava ali numa festa e depois ele tinha que trabalhar, e aí acabou apresentou no trabalho embriagado e tal. Ou seja, há uma situação ali de falta praticada pelo empregado ou é uma doença que o empregado tem? Porque a gente vê muita reversão dessa justa causa. O que é a reversão da justa causa? Durante a relação de trabalho, o empregador rescinde o contrato de trabalho porque ele se apresentou embriagado, né? E aí, posteriormente, ele ingressa nesse trabalho provando que ele tem uma doença no alcoolismo, né? E que ele necessita do afastamento do trabalho para que ele possa ser curado dessa doença, inclusive receber os benefícios do INSS. Então, há uma possibilidade de diferenciação do alcoolismo para essa embriaguez que a CLT chama habitual em serviço. Então, é possível haver uma reversão, ok? Ok. Quando se trata, portanto, de uma situação em que o empregado ele necessita ali, ele vai se ausentar do trabalho, por exemplo, porque ele tem uma doença, né? Isso é importante para essa relação de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, entendeu? Porque senão o que vai acontecer? Imagina que a doutora Nathalie colocou, eu tenho que dar uma advertência, eu tenho que dar uma suspensão do contrato de trabalho, que são formas gradativas do empregador exigir que o empregado esteja cumprindo o seu contrato de trabalho. Quando isso acontece, Walter, há para o empregado uma necessidade de adequação. Então, cabe ao empregador fazer o uso das formas necessárias, não sempre de forma gradativa. Porque pode ser uma falta tão intensa que pratique automaticamente a justa causa. Então, um empregado, por exemplo, que causa um dano à empresa, um dano de difícil reparação, por exemplo, aonde foi reconhecido ali o desleixo por parte do empregado, né? A falta de cuidado com os equipamentos do empregador. E aí, nesse caso, não vejo outra saída a não ser a justa causa. Tá? Entendi. Agora, a segunda pergunta que você me fez, se você puder reformular... Eu reformulo para outra coisa, o celular no ambiente de trabalho. Isso, o celular no ambiente de trabalho. Bom, empregadores, a gente sabe que o empregado pratica atividade durante um período de jornada de trabalho, né? Ou então um período de escala de trabalho. A escala tem que estar prevista no contrato coletivo de trabalho, que é aquele período de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. E a jornada de trabalho ela pode ser praticada pelo empregador, inclusive com intervalos onde o empregador vai selecionar ali, né? Quais são o horário de trabalho. Então veja, vamos para o comum, 8 horas diárias, né? Com 1 hora de intervalo para descanso e refeição ou até 2 horas para intervalo de descanso e refeição. Lembrando que esse intervalo, Walter, ele pode ser inclusive maior, desde que não ultrapasse as 8 horas diárias. Previsão em contrato coletivo ou contrato individual de trabalho. O empregador, ao ser o responsável pela atividade laboral do empregado, ele pode determinar por meio de boletim interno, digamos assim, regulamentos internos, essa previsão, Walter. Então vamos lá. Olha, o empregado tem um horário aqui para poder realizar as suas atividades pessoais. Então eu posso fiscalizar o uso do celular no ambiente de trabalho. Inclusive, se a gente for imaginar que é um local onde tenho dados sigilosos, coisas desse sentido, onde eu posso proibir terminantemente a utilização do equipamento ali, do celular, né? Inclusive, em alguns casos, vai imaginar inclusive que a gente pode entrar até naquela seara de que para contratar esse empregado, eu posso ou não posso verificar os antecedentes criminais dele, entendeu? Tudo isso eu posso verificar aí nessas situações em que eu tenho a fidúcia, a confiança necessária para que eu possa determinar essa obrigação do empregado. Como é que eu estou tentando reformular essa questão, Walter? Imagina que o meu empregado necessita da atenção para
realizar a operação da máquina, ok? E ele não pode tirar atenção para isso. Então eu vou proibir o uso do celular. Posso proibir. Mas veja que é uma relação muito de interpartes. O empregador pode também dizer o seguinte: olha, não me preocupo se você estiver utilizando ali as suas redes sociais para a divulgação da minha atividade, porque o seu trabalho é com as redes sociais. Então, seja o equipamento, o computador, a tecnologia que é disponibilizada para ele. A questão é como é que vai ser feito o uso. Há alguns anos, quando as tecnologias começaram a ficar mais disponíveis, alguns empregadores tiveram preocupações de fiscalizar o que ele está utilizando. Ainda que fosse, por exemplo, num e-mail que era do próprio empregado. Mas por que isso era fiscalização? Por que era importante a fiscalização? Você imagina que, por exemplo, o empregado abre o e-mail dele, o e-mail pessoal dele, num equipamento da empresa, que pode, por exemplo, contaminar a rede da empresa, né, por meio de vírus, por exemplo. Antigamente era muito mais comum. Hoje é mais difícil acontecer. Mas ou ele também pode estar fazendo o contrário, né? Ele pode estar utilizando o celular para enviar para os concorrentes informações da empresa. Então, há a possibilidade, desde que seja regulado pelo empregador, do uso de equipamentos tecnológicos no ambiente laboral. Seja ele o celular, um e-mail, um próprio monitor ali que ele vai utilizar, para que isso seja regulado entre empregado e empregador, principalmente. Aí você vai utilizar uma das fontes do direito do trabalho, que são os regulamentos internos da empresa. Hoje tem um nome bonitinho, que eu tenho um professor que adora chamar isso aí, que chama hoje de compliance. É um compliance trabalhista. Políticas internas da empresa de como utilizar, por exemplo, os equipamentos de proteção, os equipamentos individuais tecnológicos. Interessante. Doutora Nathalie, uma dúvida que eu imagino seja de milhares e milhares de trabalhadores, como também de empregadores, é a questão da periculosidade e também insalubridade. Ou seja, quando eu sou contratado para exercer uma determinada função, eu sou informado se é uma função que tem periculosidade ou é uma atividade que tem insalubridade, eu sou avisado ou eu que tenho que descobrir? O senhor deve ser avisado, porque isso é uma responsabilidade do empregador, primeiro já de fornecer as condições específicas para aquela atividade, e a gente fala de uma atividade que é naturalmente perigosa ou naturalmente insalubre. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em hospitais, que têm contato com doenças infecto-contagiosas, enfim, pessoas que trabalham com químicos, né? Então, são atividades específicas que já são listadas nas normas trabalhistas, mas é uma responsabilidade do empregador não só informar aquilo, mas trazer tanto os adicionais que às vezes que precisam ser pagos, né, nesses casos, como os equipamentos necessários. Doutor César, também gostaria de ouvir o senhor sobre essas palavras mágicas, né, chaves, insalubridade e também periculosidade. Nosso tema principal, Walter, é segurança no trabalho. Certo. E insalubridade e periculosidade são praticamente atividades que podem causar prejuízo à segurança do trabalho, à saúde do trabalhador, né? A atividade, saúde ou vida, tá? Vou fazer a distinção então. Insalubridade é aquilo que está relacionado à saúde do trabalhador. Então, ambientes insalubres, atividades insalubres vão dar, desde que estejam previstas na norma regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata sobre insalubridade, a norma regulamentar 15, que seja reconhecido como um adicional para que possa fazer uma espécie de reparação. Para ficar claro para o ouvinte, um empregado que trabalha numa função que pode causar câncer, é periculosidade ou insalubridade? É insalubridade porque tem risco à saúde do trabalhador. Qual que é a diferença? A periculosidade tem risco à vida do trabalhador. E qual que é pior? As duas, né? Não tem uma pior aí, né, Walter? As duas são. Até porque você pode até imaginar também, Walter, que o empregado trabalha em um ambiente insalubre e perigoso. Sim. Frentista de posto de gasolina. Sim. O que ele tem que receber? Insalubridade ou periculosidade? Por quê? O TST decidiu que nenhum trabalhador recebe os dois adicionais cumulativamente, ou um ou outro. E aí o artigo 192, se eu não me engano, parágrafo 2º da CLT, vai dizer que o trabalhador vai definir, o próprio trabalhador, né, vai definir qual que ele vai receber, ou a periculosidade ou a insalubridade. O valor é o mesmo? Não. Periculosidade, ele está relacionado como base de cálculo o salário que o empregado recebe.
Então, de acordo com o salário, se o trabalho for perigoso, ele recebe 30% do valor do seu salário. Vamos para o trabalho perigoso. O que seria aquele trabalho perigoso? A CLT define algumas formas de trabalho perigoso, principalmente segurança pessoal e patrimonial de pessoas ou valores, trabalho com energia elétrica de alta voltagem, trabalho com explosivos, material radioativo, material bélico. Tem mais uma, altura, que se eu não me engano, mas tem mais uma que eu não estou lembrado agora com relação à periculosidade. Temos o motociclista, né, o trabalhador que trabalha com motocicleta em vias públicas. E para insalubridade, nós temos como base de cálculo o salário mínimo. Em que pese o STF já ter decidido que o salário mínimo não poderia ser base de cálculo, como nós não temos uma lei específica que regula a base de cálculo da insalubridade após a Constituição de 88, então definiu-se que a insalubridade é definida como base de cálculo salário mínimo, nos percentuais de 10%, 20% e 40%, de acordo com o nível de insalubridade que ele vai receber, que ele vai exercer. Então, a própria norma regulamentar vai decidir lá se a insalubridade, aquele agente insalubre incide no grau médio, no grau máximo, no grau mínimo. Beleza? Médio, mínimo 10% do salário mínimo, médio 20% do salário mínimo, máximo 40% do salário mínimo. César, basta somente um laudo pericial que defina que aquele empregado tem direito à periculosidade? Não. Ou seja, o laudo pericial que vai ser determinado pelo juiz é para reconhecer que existe um ambiente ou um trabalho insalubre. Ok? A partir desse laudo pericial é que o perito ou o próprio juiz do trabalho vai reconhecer que este ambiente insalubre, ou o agente insalubre, melhor dizendo, está previsto na norma regulamentar. E somente a partir da previsão da norma regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a norma regulamentar 15, é que vai ter direito ao acional de insalubridade. A periculosidade não, a periculosidade está lá específica. Olha, essas atividades são perigosas. Então, por exemplo, supostamente, digamos que esse empregado que foi realizar a atividade lá na manutenção dos equipamentos de captação de energia, né, do TST, ele não esteja recebendo a ação de periculosidade. Mas por que não se ele adentrava dentro de um local onde existia alta voltagem? E a altura também, né? E a altura também, ainda tem altura. Muito bom, doutora. E ainda tem altura. Então, nesse caso, ele deveria receber a periculosidade. Era condição mínima para essa atividade que ele exercia. Como é que a gente relaciona isso à segurança do trabalho? Na verdade, não é relacionar a segurança do trabalho. É relacionar a saúde e a segurança, a vida do trabalhador. Porque ele está colocando em risco a sua própria vida para a prestação de serviço. Imagina um trabalhador que realiza atividade com motocicleta nas vias públicas, você está colocando a sua atividade, né, a sua vida ali em risco, em prol da atividade do empregador. Então é como se fosse uma repercussão, uma forma de indenização da atividade que ele exerce. Por isso, esses adicionais são reconhecidos, previstos não só na Constituição Federal de 88, no artigo 7º, como também na própria CLT. Só tem um adicional que a gente estava tratando no comecinho, Walter, que é a penosidade. Esse adicional, apesar de estar previsto na Constituição de 88, a gente não tem regulamentação sobre ele. Mas como é que o empregado que trabalha numa atividade penosa, uma atividade, por exemplo, a céu aberto, sujeito às intempéries do tempo... exemplo. Isso, o varredor de rua, né, o gari que varre a rua, pode receber... Por que a gente tem a atividade o recolhimento do lixo urbano, ok? Esse recebe insalubridade. Por causa do agente lá, dos agentes biológicos que tem lá no lixo e tudo mais, recebe insalubridade. O gari, por exemplo, faz a varreção de rua, não recebe a insalubridade, mas poderia receber a periculosidade. No entanto, não está regulamentado. Como é que ele poderia receber? Olha a atuação do sindicato aí. Imagina que o sindicato pudesse, em negociação com o sindicato de empregadores ou com o próprio empregador, fornecer para esse empregado uma espécie de adicional de penosidade previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. Seria uma das possibilidades. Em que pese não tenhamos na legislação, a Convenção Coletiva de Trabalho prevendo o direito adicional é totalmente permitido, aliás, ia ser totalmente salutar que o empregador pagasse a esse adicional para esse empregado, que imagina que recebe outros tipos de equipamentos, né? Não só equipamentos, mas formas de evitar ali uma insolação, o uso de filtro solar, um boné, por exemplo, né?
mas também é uma porção de penosidade. Bom, o doutor César falou a palavra permitir, permissão. Eu pergunto à senhora, doutora Nathalie, periculosidade e insalubridade para a trabalhadora gestante num trabalho, vamos colocar aqui, penoso, Magari, né? Por exemplo, ali, exercendo ali a sua função. Ela tem que ser afastada uma vez que, através do exame apresentado na empresa, ela demonstra que está gestante, ela continua desenvolvendo a sua atividade ou existe algum amparo legal para ela exercer uma outra função que não seja essa, como disse o doutor César muito bem, né, pontuou muito bem, que é o trabalho penoso? Os tribunais trabalhistas e o próprio TST já têm reconhecido uma proteção específica para a trabalhadora gestante, né? A empresa precisa ser informada disso e a empresa pode tanto exercer uma adaptação, ou seja, transferir a gestante de setor, colocar ela para trabalhar em alguma outra atividade. Se isso não for possível, ela não pode ser obrigada a continuar exercendo aquela função, seja de periculosidade, seja de insalubridade. E o doutor César quer complementar? Na verdade, o que a gente tem que pensar é que a trabalhadora gestante ela tem que ser mais protegida do que qualquer outro trabalhador. Na verdade, a gente tem, inclusive, na CLT, os artigos que tratam sobre a proteção do trabalho da mulher, assim como tem artigos que tratam sobre a proteção do trabalho do menor, porque são pessoas que estão numa vulnerabilidade maior do que as outras. Então, nada mais justo do que dar a essas pessoas mais direitos. Na verdade, igualar, né? Porque são pessoas que vão estar com a questão da vulnerabilidade maior. Na gestante, eu até falo mais, né? Porque a gente teve que incluir na CLT, né, Nathalie, e aí é interessante debater sobre isso, que a trabalhadora, quando está gestante, não é dado ao empregador o direito de demitir. A gente teve que incluir isso na CLT para poder proteger o trabalho da mulher. Inclusive, na CLT, ali, se não me engano, 392, fala que o fato dela ter contraído matrimônio ou estar em estado de gestação não dá o direito do empregador rescindir o contrato de trabalho por justa causa. Ou seja, para casar ela tinha que pedir permissão para o empregador, senão ele era demitido por justa causa. Olha que absurdo que era. Nossa. Então nada mais justo para que, inclusive agora, a gente conceda para as trabalhadoras, as empregadas gestantes, direitos de afastamento que podem causar, inclusive, prejuízo ao feto. Tem uma questão interessante, Walter, eu costumo até chamar a atenção a esse ponto, que é a questão de pedir ou não um atestado de não gravidez. Não é atestado de gravidez, é atestado de não gravidez. Uma exigência do empregador no sentido de que, olha, vou exigir que você, para ser contratada, me apresente o atestado de não gravidez. Veja, a regra é essa. Não apresente o atestado de gravidez porque não é exigência. Você não pode exigir isso aí. Isso é uma forma de discriminação do trabalho da mulher. Agora, mais importante que isso, talvez seja lembrar que na sequência do artigo 373A, que fala sobre essa exigência, essa possibilidade de exigência, quando há risco ao feto, aí você pode exigir. Por quê? Porque você está protegendo aquela pessoa. Então veja que não é a mesma situação de uma exigência de forma discriminatória. É uma exigência protetiva. Para que não cause prejuízo ao feto, aquela atividade laboral pode causar prejuízo a uma empregada que está gestante e por isso eu fiz a exigência, totalmente permitida. Assim como, em alguns casos, o TST já decide em que é permitido a exigência do atestado de antecedentes criminais nas atividades em que vai ter uma fidúcia, uma relação de confiança mais intensa e que para isso se pede o atestado de antecedentes criminais, quando na verdade a exigência pura e simples de atestado de antecedentes criminais é uma forma também de discriminar o acesso ao trabalho do egresso do cárcere. Que se ele não tiver trabalho, o que vai acontecer? Vai continuar praticando atividade criminosa. Bom, como nós já estamos aproximando do encerramento, eu peço licença à doutora Nathalie, como também ao doutor César, para trazer aqui um minutinho as manchetes do Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouco, às 18 horas, já para ir interagindo os redatores, os produtores, repórteres, com os nossos ouvintes e telespectadores. Então me permitam trazer aqui as manchetes neste momento. Supremo suspende licitação para contratar empresa de serviços de iluminação pública na cidade de São Paulo. Justiça Eleitoral abre prazo para transferência temporária do local de votação. Hospital e médica são condenados a indenizar paciente que engravidou depois de acreditar ter sido submetida à laqueadura.
Justiça bloqueia quase 300 milhões de reais de pecuarista por desmatamento e queimadas. E ainda, Ministério Público do Rio de Janeiro promove acordo de cooperação técnica para combater violência institucional em unidades socioeducativas do Estado. O Jornal da Justiça entra no ar nesta segunda-feira, 22 de julho, pontualmente às 18 horas. E você, claro, está sendo convidado para acompanhar tanto pela rádio como também pela TV Justiça. E vamos nós então, doutora Nathalie, para as considerações finais, 2 minutos para que a senhora nos traga, né, no que a senhora fique à vontade para nos trazer, as considerações finais neste tempo, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de trazer esse tema, né, que é a saúde e segurança do trabalho aqui no Supremo Tribunal Federal, que, enfim, a Rádio Justiça não é só do Supremo, mas, enfim, que o Supremo abra esse espaço para que a gente trate desse assunto, porque, como a gente tratou aqui, o trabalho, ele perpassa todas as áreas da nossa vida, todos os cidadãos, todas as empresas, então ninguém passa imune a esse debate. E como a gente trouxe, enfim, foi o que incentivou a escrita dessa coluna, é a questão de termos dados sobre segurança do trabalho, termos campanhas, mas e que a informação chegue, enfim, a quem tem que chegar. E nisso todos nós podemos contribuir, como pessoas, como governo, como promotores do próprio direito, como advogados, como jornalistas. Então, acredito que debater sobre isso, trazer as informações, levantar questionamentos é um passo à frente para que o trabalhador brasileiro e as empresas, enfim, tenham um ambiente cada vez mais seguro para o desenvolvimento da atividade econômica e também para o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais que a nossa Constituição prevê. Então, eu agradeço e desejo que, enfim, reverbere essa discussão pelos 4 cantos por aí. Pois não. Doutor César, também fique à vontade, 2 minutos para as considerações finais desse debate tão profícuo, né? E como eu disse no início, já debatemos várias vezes essa questão da segurança no ambiente de trabalho, e é importante debater sempre, sempre e sempre, né, doutor César? Walter, o tema realmente ele é espinhoso, mas ao mesmo tempo ele é necessário. A doutora Nathalie, ao escrever a coluna e publicar esse artigo, ela chama atenção bastante para essa situação de registros, da necessidade de termos registros, de termos dados quanto a isso, para que sejam feitas políticas públicas, não só políticas públicas, mas para que os atores que estejam envolvidos nesse cenário possam ter o cuidado e saber como evitar, por exemplo, acidente de trabalho, já que o acidente em si é tão caro para as relações trabalhistas, e aí caro do ponto de vista financeiro e caro do ponto de vista social, porque sabemos que a atividade econômica é necessária, a relação de trabalho é necessária, não existe empregador sem empregado, nem empregado sem empregador, mas é necessário também que a gente possa, em canais de comunicação como a Rádio Justiça, como os jornais, por exemplo, debater sobre esse assunto, explanar sobre esse assunto, demonstrar a necessidade, a importância que esse assunto tem para a sociedade e para a economia do país, porque certamente a insegurança do trabalho gera uma instabilidade econômica e aí certamente nós queremos isso para o nosso Brasil. Perfeito. Doutora Nathalie, o artigo, claro, né, que está publicado no Correio Brasiliense, é só encontrar a edição, que lá está o artigo que a senhora, foi publicado na página Direito e Justiça, com o título Segurança do Trabalho no DF. Um alerta para empregadores e empregados. Eu tenho certeza que este assunto, segurança no trabalho, com certeza merecerá outros artigos da senhora dentro desta página ou em outro veículo de comunicação, né, doutora Nathalie? Com certeza. Eu sou advogada, mas também sou pesquisadora, continuo na universidade, aqui na Universidade de Brasília, então pode ter certeza que nesse tema eu pretendo continuar pesquisando, não só atuando como advogada. Está muito bem, né? Doutor César, para que possamos então encerrar, o Brasil está bem no ranking da OIT, nessa questão da produção, infelizmente, né? Não sei se essa é a palavra correta, em acidentes de trabalho? Considerando o ranking a quantidade mundial, quem está em primeiro então lugar estamos, exatamente. Estamos numa posição muito ruim em relação a esse trabalho, afinal, temos
uma massa de trabalhadores muito grande e, ao mesmo tempo, temos muitos acidentes de trabalho, um número de registros que, ainda que sejam, às vezes, os únicos que a gente tem, mas demonstram um prejuízo para o Brasil nessa posição em relação ao IT. E também, é claro que, como falei, Walter, o fato de nós termos acidente de trabalho gera um problema socioeconômico muito intenso, porque são atividades econômicas ali que necessitam da obrigação de manter um ambiente de trabalho seguro e sadio, e que muitas vezes, quando acontece acidente de trabalho, a gente tem prejuízos enormes aí. Às vezes até, e veja, né, a gente está falando muito sobre essas condições, mas as empresas, quando registram os acidentes, elas também têm punições, né? E aí você tem ali um aumento dos seus encargos trabalhistas, principalmente com relação ao INSS. E algumas vezes a gente até deixou de falar sobre isso, Walter. Quando o INSS paga os benefícios, ele vai atrás do empregador, né? Ele vai lá atrás, olha, a culpa não foi aqui só do empregado, aliás, não foi nem do empregado, foi sua. Então agora me devolve para os cofres públicos aí aquilo que eu tive que pagar para o empregador por sua culpa, né? O empregado por sua culpa. Então é necessário que a gente faça, previna esses acidentes, o empregador esteja consciente de que é ele que vai ser responsabilizado no caso dos acidentes de trabalho. Ou seja, tema que não se esgota. Doutor César, foi um prazer tê-lo mais uma vez aqui nos nossos debates aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor. Walter, o prazer foi todo meu. Debater aqui nessa tarde foi muito proveitoso, foi um ambiente muito sadio para nós aqui, para o nosso conhecimento, principalmente porque temos do nosso lado uma pesquisadora, então não é só a parte acadêmica, a parte de pesquisa também é importante. Sim, claro. E com isso a gente consegue mandar para os nossos ouvintes informação das mais necessárias possíveis para as relações de trabalho. Muito obrigado, Walter. Doutora Natália, espero tê-la mais vezes aqui nos nossos debates. Também foi um privilégio também recebê-la. O privilégio foi todo meu, agradeço e me coloco à disposição sempre que precisarem. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso